nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Novo Horizontino. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Futebol Globo CBN. Os dois times de Campinas estarão em campo e você não vai perder nenhum detalhe aqui na CBN Campinas. Daqui a pouco, às 9 da noite, a bola rola no estádio Jorge Ismael de Biasi para Novo Horizontino e Ponte Preta. O jogo comando aqui da CBN nesta noite, que você acompanha com a narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupi. Direto do Brinco de Ouro, todas as informações de Guarani e Botafogo. Guarani e Botafogo! Júlio Nascimento e Gabi Castro estão na cabine da CBN no Brinco e não vão deixar você perder um detalhe aqui na CBN Campinas. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Novo Horizontino. Apresentação, Marco Guarizo. Na mesa de som, Nilson Belisário, no Brinco de Ouro. Muito bem para trazer ao sonsaço no nosso posto da CBN nesta noite, Naldo Araújo. Vamos destacar, vamos trazer as primeiras informações do jogo comando da CBN Campinas nesta noite. Convidando você, ouvinte, para mandar sua mensagem para cá pelo WhatsApp, que é o 19991869070. Você também pode acompanhar pelo youtube.com/CBN Campinas. E o primeiro destaque é da Macaca. Muito boa noite, Antônio Lupi. Tudo bem, Guarizo? Boa noite a você e a todos que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte Preta precisa da vitória. Se não vencer, e dependendo dos outros resultados, a Macaca pode entrar na zona do rebaixamento. Por isso, o duelo contra o Novo Horizontino é de fundamental importância para a Alvinegra. O técnico João Brigatti tem a volta do Felipinho, confirmado no time titular no meio-campo. E também a volta do Gé, atacante, também confirmado. Gabriel Santiago está mantido no ataque. O desfalque fica por conta de Elvis, que não aparece na lista de relacionados. Ele que cumpriu suspensão na última rodada, ficaria à disposição, mas não viajou para Novo Horizonte. Antes do destaque do Novo Horizontino, eu te pergunto, nessas condições do gramado, vai ter jogo, Lupe? Totalmente ensopado. O gramado do Jorge Ismael de Biasi, as fortes chuvas que caíram na região noroeste do estado de São Paulo, acabaram prejudicando o gramado do Jorjão. Muito difícil a condição de jogo, porém as equipes estão no aquecimento, a arbitragem também. Aparentemente, pelo que tudo indica, vai ser realizado um teste antes da bola rolar, mas está todo mundo no aquecimento. Porém, há de se destacar, né, o sistema de drenagem do Jorjão tem um bom gramado, está funcionando, mas ainda com muitas poças. Antes de chamar o primeiro comentário do Carlão, quero mandar um abraço pro amigo da onça, William Cabelo. Mandou aqui o cardápio da noite, que ele tá acompanhando a gente. Tá certo, viu? Obrigado, viu, William Cabelo? E o destaque do Novo Horizontino, Antônio Lupe? O Tigre de Novo Horizonte, que está brigando para voltar ao G4
da Série B do Campeonato Brasileiro. Só que na última partida perdeu fora de casa para o Botafogo de Ribeirão Preto e trata a partida contra a Ponte Preta como uma final de Copa do Mundo, uma decisão. O técnico Eduardo Batista, ele tem o desfalque de um jogador importantíssimo. Ronaldo, um dos artilheiros do Novo Horizontino na Série B, foi vetado por conta de um desconforto muscular. Rodolfo começa a partida entre os 11 que iniciam o jogo. Destaque do Novo Horizontino para Ailon, que também já marcou 6 gols na Série B. E agora a primeira participação do comentarista da CBN Campinas, Carlão de Freitas. Esse gramado praticamente impraticável pode igualar o jogo de hoje, Carlão? Boa noite. Boa noite, Guarizo. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. O torcedor do Guarani também, aliás, por que não, né? Estará conosco nesta transmissão. Guarizo, melhor pra Ponte, até porque é um time menos qualificado tecnicamente, é um time que vai se defender, vai priorizar jogar com as linhas baixas. A gente percebeu alguns testes em que a arbitragem fez com a bola, ela rola com dificuldades, ou seja, este gramado pesado iguala as ações, embora o Novo Horizontino tenha a qualidade. Em algum momento essa qualidade pode prevalecer, mas para a Ponte já é algo positivo essa chuva. Você que é fã de automobilismo, me lembro dos tempos de Ayrton Senna, a gente ficava rezando para chover, porque aí o Senna conseguia igualar com as Williams. Quem sabe então a Ponte, sendo uma McLaren dos anos 90, com todas as dificuldades, diante desta chuva, igualar com a Williams, que é o Novo Horizontino. Sensacional! Quem vai transmitir as emoções desse jogo e bota emoções nisso, porque a bola pode parar na poça d'água, é o Carlos Cabela. Cabela, o público em Novo Horizonte já não é muito grande, porque a cidade não é muito grande. Hoje, então, com a chuva, menos gente ainda, Cabela. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para você, Guarizo. Boa noite a todos que nos acompanham, sem dúvida nenhuma. Normalmente o público já é muito diminuto lá na cidade de Novo Horizonte. E com chuva, pior ainda. Tivemos uma grande chuva, uma pancada de chuva agora há pouco, que deixou o gramado dessa situação impraticável e continua chovendo em Novo Horizonte. Porém, a temperatura de 30 graus, com sensação térmica nesse momento de 33 em Novo Horizonte. Mas, posso falar uma coisa? Vai ter jogo. Vai ter jogo e Carlos Cabela não perderá um detalhe. E assim como você, torcedor do Guarani, como assim não vai transmitir o jogo do Guarani? A equipe da CBN Campinas está no Brinco de Ouro para trazer todos os detalhes. E o primeiro destaque, direto da cabine da CBN no Brinco, é de Júlio Nascimento. Alô, Júlio, boa noite. Tudo bem, Guarizo? Boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol CBN. Falamos ao vivo aqui da cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a cabine CBN. Chove neste momento no Brinco de Ouro em Campinas. Uma chuva menos intensa em comparação a Novo Horizonte, mas que vai aumentando, né? Nos últimos minutos aí a chuva ficou mais intensa. Então o torcedor que vai chegando aqui no Brinco já vai procurando um lugar ali para se proteger da chuva. A expectativa é de uma presença boa para o horário, pela importância que tem o jogo hoje entre Guarani e Botafogo. E o Bugre, viu, Guarizo, confirmado com novidades para a partida. Serão 3 mudanças em relação ao último jogo. Time que não vence há 3 rodadas. Hoje aposta em Regis, que vai substituir o Bruninho, que está machucado. E, claro, confiando na força da sua torcida, no potencial de jogar em casa para buscar a vitória. E há pouco a torcida explodiu como se fosse um gol, Guarizo, porque o placar anunciou a derrota do Sport contra o Ceará. Então é uma rodada que começa boa para o Guarani, mas é claro que o time tem que fazer a parte dele dentro de campo. Estaremos acompanhando aqui na cabine, viu, Guarizo? Tá certo, Júlio Nascimento, e de olho também em todos os lances, né? Para trazer a análise dessa partida no Brinco de Ouro, Gabi Castro, aquele jogo em que o Guarani tem que propor, tem que ir para cima, Gabi, pelo menos, como disse o Júlio, aí no Brinco o gramado tá bem melhor que em Novo Horizonte, hein, Gabi Castro? Boa noite, um abraço. Sem sombra de dúvidas. Boa noite para você, Guarizo. Boa noite ao Cabela, ao Lupe, Carlão, Nilson Belisário, aos amigos que estão nos acompanhando pelos 99,1 FM. Chove em Novo Horizonte, chove aqui em Campinas, em bem menos intensidade. Atenção principalmente para os 2 goleiros e também para os zagueiros, né? Aquela famosa bola recuada. Mas, Guarizo, palavra de hoje para o Guarani, retomada. O Guarani precisa retomar o caminho das vitórias. Uma vitória nos últimos 5 jogos,
Regis, citado pelo Júlio Nascimento, precisa resgatar o bom futebol, tem mais uma oportunidade de conduzir o Guarani à vitória, é o meia de ligação na ausência do Bruninho. Bruno Mendes tem a missão de retomar o caminho dos gols, não marca 9 partidas, é o centroavante, precisa levar o Guarani de volta ao G4. Hoje Guarani com muito favoritismo, até porque o adversário Botafogo vem muito tranquilo, já está livre de risco matemático de rebaixamento, então vem a Campinas sem grandes pretensões, o que tem um certo perigo também, viu? Obrigado, Gabi Castro. Júlio Nascimento e Gabi Castro acompanhando todos os detalhes de Guarani e Botafogo durante a transmissão de Novo Horizontino e Ponte Preta aqui na CBN Campinas. Futebol Globo CBN Campinas volta em 30 segundos. Olá, sou Marangoni, deputado federal por São Paulo. Habitação, saneamento básico e mais emprego são os compromissos do União Brasil no Congresso Nacional. Você, andreense, vem com a gente. Filice a União Brasil. Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. Venha se filiar à União Brasil. Sua voz e sua participação são essenciais para construirmos juntos políticas concretas para o desenvolvimento de nossas cidades. Contamos com você. União Brasil. Força e equilíbrio. 9h13, crescendo a expectativa, os dois times de Campinas no mesmo horário. Primeiro, vamos dar os parabéns à CBF também, né, que faz esse tipo de situação, né? E vamos começar com a rodada da Série B, que ontem o ABC, praticamente rebaixado, virtualmente rebaixado, empatou por 1-1 com o Avaí, que ainda não está totalmente livre, né? O Avaí tem 39 pontos. Resultado que pode até ajudar a Ponte Preta. E agora há pouco lá no... como é que chama? O Castelão, lá em Fortaleza. Como disse o Júlio Nascimento, o Ceará bateu o Sport Clube do Recife por 2-1. Isso é um alento para o torcedor do Guarani, porque se vencer o Guarani fica a 1 ponto do Sport. Você segue participando aqui, mandando sua mensagem para o 19991869070, youtube.com/CBN Campinas. A dupla Emerson e Cristiano não perde um jogo, tá aqui já mandando as mensagens e logo depois do intervalo, em definitivo, as 4 escalações para você e no comando aqui da CBN, Novo Horizontino e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne.
Sou Guto Zacarias, o deputado mais jovem de São Paulo. Nós, do União Brasil, defendemos o programa Jovem Capitalista, que vai levar a educação financeira para a sala de aula do seu filho. Siga a gente nas redes sociais e feliz! Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. Venha se filiar à União Brasil. Sua voz e sua participação são essenciais para construirmos juntos políticas concretas para o desenvolvimento de nossas cidades. Contamos com você. União Brasil. Força e equilíbrio. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Novo Horizontino. Apresentação: Marco Guarizo. No ritmo do Futebol Globo CBN, eu já aciono o Antônio Lupi e pergunto: Lupi, a Ponte Preta está definida? Pronta e escalada pelo João Brigatti. E o Novo Horizontino? Definido e escalado por Eduardo Batista. Júlio Nascimento, o Guarani está definido? Escalado pelo técnico Humberto Louser. E o Botafogo de Ribeirão Preto? Também confirmado pelo professor Chamusca. Então, a partir de agora, Antônio Lupi primeiro, Júlio Nascimento depois, apresentam para você aqui na CBN Campinas os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada, a Ponte Preta entra em campo para enfrentar o Novo Horizontino com Kaique França, camisa 12 no gol. Na lateral direita com a 23, o Everton. Na zaga 27, Fábio Sanches, 3 Edson. E na esquerda com a camisa de número 15, Arthur. Meio campo, meia dúzia, Felipinho, 5 Leonaldo, 8 Amaral. No ataque, 17, Gabriel Santiago, 9 Eliel e 19 Gé. Kaique França, o Everton, Fábio Sanches, Edson e Arthur. Felipinho, Leonaldo e Amaral, Gabriel Santiago, Eliel e Gé, os titulares do técnico João Brigatti. Novo Horizontino. Pronto e escalado, o Novo Horizontino enfrenta a Ponte Preta com Jordi, camisa número 44 no gol. Na zaga, 4 Liger, 37 César Martins e 26 Adriano. Pela ala direita, William Lepo com a 97. 5 Giovanni, 28 Marlon e 35 Roberto. No ataque, 7 Douglas Baggio, 11 Ailon e 77 Rodolfo. Então vamos lá pro Guarani, Júlio Nascimento, é contigo. Guarani escalado pelo professor Humberto Louser com 1 Pegorari no gol. 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 12 Alan Santos e meia dúzia Mike. 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, 78 Regis, 19 João Vitor, 17 Bruno José e 9 Bruno Mendes. Botafogo. Escalado pelo professor Chamusca. O Pantera de 1 Matheus, 2 Erickson, 3 Diogo Silva, 4 Márcio, 6 Patrick Bray, 5 Tarek, 7 Tássio, 8 Guilherme Madruga, 10 Osman, 9 Guilherme Mantuan e 11 Toró. A arbitragem do jogo. Em Novo Horizonte, apita o jogo João Vitor Gobi. Ele que é do estado de São Paulo. O assistente 1 é Anderson José de Moraes Coelho. O assistente número 2 é a Leandra Airas Cossetti. Atenção, eu disse Cossetti. No VAR, no árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. Ele que é filho do seu José Cláudio Rocha. Ele que é FIFA do estado de São Paulo. E aí, no brinco, Júlio? Há quanto tempo, hein, meu amigo? Apita no brinco de ouro, Maquielson Lima Barbosa. Foram só 4 anos fazendo isso. Leila Nayara Moreira da Cruz, FIFA do Distrito Federal. Assim como Lucas Costa Modesto. Atenção, o VAR é de Adriano de Assis Miranda. Tudo pronto na CBN?
Maravilha! Essas as duas escalações, Novo Horizontino e Ponte Preta, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Você não vai perder nenhum detalhe aqui na CBN Campinas. Vai mandando sua mensagem para cá, 991869070. Também você manda sua mensagem para youtube.com/CBN Campinas. E temos o chat do Emerson e do Cristiano. Participe com a dupla, não é a dupla campineira porque o Cristiano é de Sumaré, né? Como diria o Júlio Nascimento. Mas agora vamos girar os nossos comentaristas. Carlão de Freitas, como você já disse no primeiro destaque, e o Lupe observou fora do ar, o gramado do Jorjão já melhorou muito lá em Novo Horizonte. É aquele jogo para aquela Ponte Preta reativa, esperando o Novo Horizontino, Carlão? Olha, Guarizo, é a tática que eu imagino que a Ponte Preta deverá usar, até pela força do Novo Horizontino, até pela necessidade do Novo Horizontino. Tudo bem que o Tigre de Novo Horizonte não vive um bom momento dentro da competição, pega um recorte das 3 últimas rodadas em que o time deixou escapar alguma possibilidade de entrar no G4, mas ainda está no bolo. Uma vitória sobre a Ponte Preta hoje, o Novo Horizontino fica muito perto, né? E torcendo por uma combinação de resultados, mas para ficar muito próximo dos 4 primeiros colocados. É um jogo em que, em condições normais, eu considero o Novo Horizontino amplamente favorito, por tudo que tem feito, pela equipe que tem, pelas individualidades e pelo que a Ponte não tem apresentado dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, estamos falando de futebol e, de repente, a Ponte Preta pode entrar no encharcado gramado do Jorge Ismael de Bias e mostrar uma outra cara, ter uma outra postura, semelhante ao que foi contra o Sport na primeira etapa, notadamente. Agora, para ter esta mudança de postura, a Ponte vai ter que jogar muita bola, muito recurso defensivo, muita concentração, personalidade quando estiver com a posse de bola. Hoje o técnico João Brigatti tem a volta do Filipinho, o que é bom, ainda mais para um gramado pesado, porque o Filipinho é um cara que tem altura, tem um combate eficiente, um dos grandes ladrões de bola desta competição. Gabriel Santiago ganha nova oportunidade no último jogo contra o Ituano. Gostei da personalidade do garoto, arriscando de longa distância, desperdiçando algumas oportunidades. E hoje tem a volta do Gé. Importante salutar para um confronto desse, um gramado pesado. O Gé é um cara de contato, é um cara de imposição física e pelo alto ajuda muito. Com isso, Eliel joga por um lado e o Gabriel Santiago por outro, com a ajuda do Leonaldo, que faz aquela diagonal. E claro, os alas que vão chegar. Agora, o Novo Horizontino tem que ser muito bem vigiado, principalmente o Marlon, que é o condutor, é o organizador, o Rodolfo, que é o matador, Douglas Baggio, que é o diferente. O Tigre joga com a opção com 3 zagueiros, dependendo da circunstância, o Adriano sai um pouco, se torna um primeiro volante, deixando aí César Martins e Líger com a dupla de zaga. Jogo difícil, jogo complicado, Tigre favorito, mas a gente espera aí uma macaca bem diferente para tentar igualar as ações com a equipe de Novo Horizonte. E no brinco de ouro, Regis, que ainda não mostrou a que veio nesse Campeonato Brasileiro da Série B, nessa temporada no Guarani. Hoje é a aposta do técnico Humberto Louser. E aí, Gabi Castro, como que você vê o desenho tático do Guarani para ir para cima do Botafogo e buscar essa vitória tão importante para continuar na briga pelo acesso? Guarizo e amigos, em relação à última rodada diante do Mirassol, tem 2 pontos muito positivos. Retornos importantes para o técnico Humberto Louser. No meio-campo, o Matheus Bueno, que foi a ausência da última rodada, é importante porque ele tem uma saída de bola muito interessante. O Pegorari conta com ele e o Guarani conta com ele. Ele leva a bola com qualidade até o Regis, que é um segundo ponto importante nessa escalação do técnico Humberto Louser. É um meia de criação, é um meia de fato. O Bruninho joga improvisado, muito porque o camisa 78 não tem conseguido render, mas é reta final, Guarizo. O Guarani precisa contar com o Regis. É importante você ter elenco e nessa reta final, um jogo em casa, com boa presença de público, tem tudo para o Regis fazer uma grande partida. Ponto positivo para o técnico Humberto Louser também, tem um retorno do Bruno José, que foi a ausência da última rodada contra o Mirassol, entrou apenas no segundo tempo.
É um jogador fundamental, importante para o sistema do Guarani. Lado direito é sempre muito forte, com o Diogo Matheus e também com o Bruno José. Gramado molhado, ainda chove aqui no estádio Brinco de Ouro. Tenho certeza que o Guarani vai explorar essa velocidade. Os primeiros minutos são sempre fundamentais. O início do Guarani é sempre muito forte. Então acho que o Guarani aposta no Diogo Matheus e no Bruno José pela direita, mas tem um jogador que é acima da média, que é o Regis. Eu tenho certeza que ele consegue encontrar espaço, sair da marcação e dar lançamento e dar bons passes. E aí precisa ficar esperto o Bruno Mendes. Então tô curioso para saber como esse Guarani vai jogar com o Regis e com o Bruno Mendes, que não vem em grande fase. Existe essa pressão, mas que conta com ele para sair com a vitória hoje, diante de um Botafogo que tá tranquilo, não tem mais risco de rebaixamento. Vem de vitória contra a equipe que estava brigando pelo acesso. Vem tranquilo, o Guarani precisa ficar de olho nesse contra-ataque também, Guarizo. Obrigado, Gabi Castro. A gente vê, para quem está no YouTube, a imagem da chuva ali, né, na cabine da CBN. Já em Novo Horizonte, Antônio Lupe, parece que São Pedro quer assistir o jogo sem jogar água, né? Parece que a chuva cessou na cidade de Novo Horizonte. Sim, a chuva deu uma trégua, Guarizo. A chuva diminuiu bastante em Novo Horizonte e o sistema de drenagem também do Jorjão, ele tá funcionando de uma forma bem rápida. No começo da nossa jornada, a gente via um campo muito empoçado, mas agora são poças isoladas e acredito que a qualidade do jogo, ela deve ficar melhor por conta da condição do gramado. A chuva deu uma trégua em Novo Horizonte. E pra Ponte Preta é jogo decisivo, precisa da vitória. É decisão de um lado, é decisão do outro, Guarizo. E a gente não perde nada aqui na CBN Campinas. Tô acompanhando o Pan-Americano aqui também. O Brasil ganhou 2 medalhas de ouro no vôlei de praia, tanto no masculino quanto no feminino. Ganhou ouro no boxe feminino, no boxe masculino ficou com a prata. Tô vendo o tênis aqui, o jogador Brasil fazendo 5-2 na Argentina no primeiro set, nas quartas de final. É muito esporte neste fim de semana. Guarizo. Oi, sim. Só um detalhe, Guarizo. O Guarani vai estrear o uniforme azul. E nas arquibancadas do Brinco já é possível ver bastante desse uniforme. 700 vendas foram ultrapassadas hoje por volta das 18 horas. Guarani vendendo bastante a nova camisa que estreia daqui a pouco, viu, Guarizo? Isso é muito legal, uma boa estratégia de marketing. E agora, assumindo o comando do Futebol Globo CBN para Novo Horizontino e Ponte Preta, vem aí, Carlos Cabela. Opa, Guarizo, deixa comigo, bola vai rolar daqui a pouquinho, bola rola para você que nos acompanha em 99,1 FM, para você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, a bola vai rolar em Novo Horizonte no Jorge Ismael de Biasi, para Ponte Preta e Novo Horizontino. E como já dissemos, né? Aliás, estamos dizendo há bastante tempo, né? Mais uma vez, só a vitória interessa, hein? Só a vitória interessa para Macaca em mais uma rodada deste Campeonato Brasileiro de 2023 da Série B. Essa Ponte Preta que vem aí a trancos e barrancos da reta final, ela ainda não entrou na zona de rebaixamento, né, meu caro Carlão de Freitas? E é esse que é o perigo, né, Carlão? Tá doidinha pra entrar, né, Cabelo? Pois é. A gente fala isso em virtude dos últimos resultados, mas fica a esperança hoje da Ponte realizar um bom jogo, de repente conquistar uma vitória, que aí dá pra se distanciar um pouco, até porque a Chape está mobilizada, né? Dá mostras que quer sair, enquanto a Ponte tá aí, né, trocando zap-zap com o Z4. Dá mostra que quer entrar. Quer entrar. Pois é. A bola tá no centro do gramado, o gramado já não, pelo menos nós olhamos aqui no monitor, não tem mais aquelas poças gigantescas de água que tínhamos há meia hora atrás. Parece que a drenagem realmente é muito boa do Jorge Ismael de Biasi e a bola vai rolar para esse primeiro tempo de Ponte Preta e Novo Horizontino. Estamos por conta do senhor João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, conversando ali ao centro do campo com o Rodolfo, bate um papo também com o Jé que está do lado. Ele está aguardando alguma instrução ali para o início da partida, que ainda não teve essa liberação. Ele continua conversando com alguém ali para que tenha essa liberação, viu, meu caro o Lupe? Já no meu cebolão, 9h31. No meu também, 9h31. Acredito que é alguma questão de comunicação entre os assistentes, o árbitro e também o VAR, mas parece que vai lograr êxito. Apita o árbitro!
A bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Novo Horizontino, Ponte Preta. Opa! Deixa comigo, a Ponte já desce pela primeira vez, vem pro campo de ataque pela direita. Chega o Everton com ela, tenta o cruzamento, explode em cima do Roberto. Ele volta para ficar com a bola. Realmente, agora que a bola rola, a gente vê que tem muita água no gramado ainda. Mas muita água. Vai tocando a bola a equipe da Macaca no sistema defensivo. Trabalha lá pelo lado esquerdo com o Arthur. Já faz o domínio, a marcação, encosta para cima dele do Baggio. Despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito em profundidade. Chega a marcação do Novo Horizontino para fazer a roubada. Toca na bola, vem pelo meio. Passou errado. A equipe do Novo Horizontino recupera com o Marlon. Tenta o toque no campo de ataque e a falta. Em cima do Baggio, ali pelo círculo central do gramado. É a primeira falta do jogo. E olha, Lupe, quando a bola rola, a gente vê que tem muita água no gramado ainda. Visualmente ele tá bonito, mas quando a bola rola, realmente a gente vê que a chuva foi intensa na cidade de Novo Horizonte, que tem falta a favor do Novo Horizontino, falta em cima do Baggio, capitão da equipe, camisa número 7, comecinho de jogo 0-0. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando, é falta que favorece o Novo Horizontino ali pelo círculo central do gramado, vai se ajeitando ali o Marlon para fazer a cobrança, ele coloca no gramado, olha, vai todo mundo lá em direção à grande área, ficam todos ali à frente da grande área, os jogadores da Ponte Preta, do Novo Horizontino também vão se posicionando, o árbitro chama atenção de algum posicionamento lá fora do gramado, tá preocupado o Gobi hoje, hein? Autoriza o árbitro, Marlon na cobrança aberta, direita, faz o levantamento, a bola vem na segunda pau, cruzamento pra área, foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nesse comecinho de jogo. Em Novo Horizonte a bola tá rolando e no brinco de ouro, meu caro Júlio Nascimento. Bola rolando, Cabela, 1 minuto do primeiro tempo, 0-0 Guarani e Botafogo. Aqui 1 minuto e 50, tá lá, sem pressa nenhuma o Kaique França para fazer a batida do tiro de meta, de perna canhota para despachar a bola para o campo de ataque. Não tem aquele toquinho em volta da área hoje, Carlão. Saiu todo mundo ali do redor da grande área, hein? Não pode dar moleza, né? O gramado pesado, o gramado não dá a menor confiança para realizar esse tipo de jogada. Bola lá para frente e o Jack briga com o zagueiro. Edson despacha para o campo de ataque, busca o Jack, quem sobe de cabeça lá no campo defensivo foi o César. Corta de cabeça, a bola vem pelo meio, a Ponte Preta briga pela bola, Leonardo recua lá com o Kaique França. Ajeita na perna da canhota, Rodolfo apresenta, aperta a marcação, ele joga para o campo de ataque, lançamento feito, a Ponte chega na frente, lançamento feito, Adriano chega na cobertura, tem também por ali o César, toca na bola, joga para fora, não quer papo não. Toca na bola, joga pra fora, o arremesso manual pra Macaca, lá pela esquerda, pois não, Lupe. E a gente percebe que nesse primeiro tempo, o campo de defesa da Ponte, o de ataque do Novo Horizontino, ele tem condições melhores de jogo. Já o campo de ataque da Ponte Preta, defesa do Novo Horizontino, ele está mais empossado. Ou seja, por isso a bronca ali do Liger pra cima do Jordi, a falta de comunicação, Ponte no ataque. Vem Ponte, lançamento feito pra grande área, vem a zaga pra fazer o corte, sobra de bola na saída da equipe do Novo Horizontino, o corte foi feito ali pela intermediária. Quem chegou para fazer o corte foi o Everton. Toca na bola, a bola volta lá no sistema defensivo com o Edson. Pisa na bola, busca de um lado, carrega de outro, dá um tapa nela, faz o lançamento pelo lado esquerdo. Passa por todo mundo, vai para fora. O Roberto sobe de cabeça, mas tira a cabeça da bola assim para a bola ir para fora e ficar só com o arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. 3 minutos e meio de bola rolando, 0-0 é o placar do jogo. Trabalha o Novo Horizontino do campo defensivo, sai jogando lá pela direita com o Adriano. Já faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. O lançamento foi feito da ponta canhota, forte demais. Quem subiu foi o Edson, escorou. Ele podia ter deixado passar, né? Sobraria com o Kaique França com tranquilidade. Fez o corte, quase que ele se complicou ali, a bola sobra com o Everton. Despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça a zaga do Novo Horizontino. Bola subiu, desceu, caiu ali pela intermediária. O César faz o domínio, toca com o Adriano aberto lá pela direita, rola a bola pela intermediária. Quem vem buscar o jogo ali pelo meio, o Giovani, já faz o domínio, busca o espaço, carrega pelo lado esquerdo, trabalha com o Liger. Ele vai tocando a bola na perna da canhota, o lançamento é feito para o Roberto. Dominou, escapando da marcação, a bola sobra com o Edson, que rasga, dá um bico nela, toca por baixo, vem com o Gé, tenta a finta, vai pro gramado, fica pedindo uma falta. O árbitro disse que foi nada. Eu também achei que não foi nada, viu, Lupe? Eu também achei que não foi nada. O Roberto tá caído, camisa número 35. Aliás, Roberto estava na primeira escalação no banco. Depois ele apareceu entre os titulares. O Rômulo era para começar jogando pela ala esquerda, mas de última hora Eduardo Batista acabou colocando Roberto em campo. Aliás, Roberto foi eleito o melhor lateral esquerdo da Série A2 do Campeonato Paulista. 4 minutos e 40, 0-0 o placar do jogo. Vai trabalhando ali. Ia trabalhando. O árbitro pegou a bola, porque ele parou o jogo, vai dar bola
ao solo ali para sair jogando o César, zagueirão da equipe do Novo Horizontino. Toca na bola aqui pelo lado esquerdo com o Líger. Devolve do César, recua mais uma vez ali pela intermediária. Toca na bola lá do outro lado, o passe foi feito lá para o Adriano, que já sai jogando para o Novo Horizontino. Breca, olha, levanta a cabeça, busca o espaço, devolve ali pela meia. Mais uma vez com o César, toca a bola de zagueiro para zagueiro. Os três ficam trocando passes. Lançamento feito para o campo de ataque, o quarto é feito. Vem Líger para o campo de ataque, toca no Roberto, foi tocado. O Roberto faz o domínio, mas recebe a carga que chegou para cima dele. Ali do lado direito, jogador Ponte Pretano comete falta, o jogo está parado. É falta que favorece a equipe do Novo Horizontino pelo lado esquerdo, viu, Lupe? E a falta foi do Gabriel Santiago, camisa número 17. Ele chegou por trás e atingiu mais uma vez o Roberto, camisa número 35, lateral esquerdo da equipe do Novo Horizontino. É falta pro Tigre, vem bola na área da Ponte. Você já ouviu o toque de 5 minutos, passamos de 5 minutos, vamos chegando a 6 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. É falta pro Novo Horizontino que vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na meia-lua. Roberto e Marlon na cobrança, os dois ali pertinho da bola. Dois jogadores apenas da barragem humana Ponte Pretana. Vai pintar levantamento que vem para dentro da grande área. Brigado tá ali desesperado na lateral do campo. Desesperado. O árbitro autoriza a cobrança. É falta para o Novo Horizontino. Roberto perto da canhota. Levantamento lá na segunda trave. O desvio de cabeça foi para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Um toque fraco de cabeça do César Martins, camisa número 37, que estava posicionado dentro da grande área. Sem direção, fácil para o Kaique França, que ainda esperou a saída da bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro da Ponte Preta. Carlão de Freitas e o jogo, quase 7 minutos, 0-0. 0-0, Novo Horizontino, claro, toma um pouco mais a iniciativa, joga dentro de casa, mas em virtude do gramado deu para perceber que a bola aérea vai ser a tática dos donos da casa. Então a Ponte tem que evitar essas faltas laterais, tomar muito cuidado, porque o Novo Horizontino tem bons cabeceadores. E vem Novo Horizontino para o campo de ataque, brigando pela bola ali pela intermediária, sobra de bola com Baggio, dá um tapa na bola, lado esquerdo Roberto, fica com ela, domina, recua ali pela intermediária mais uma vez, passa pelo Giovani, o Giovani já faz o lançamento lá na ponta direita, passa por todo mundo, a bola vai saindo em arremesso manual, lá do outro lado, arremesso manual que favorece, último toque ainda do Arthur, tem pressa na cobrança do Novo Horizontino, joga em direção à grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte, mais uma vez sai trabalhando, sai jogando, Eliel vem com ela, fez a finta bonita, parte para o campo de ataque, bota a velocidade, tem dois jogadores na cobertura, ele vai lá pelo lado esquerdo, o Adriano chega, na verdade era o César que estava ali, botou o corpo à frente, a bola para fora, arremesso manual para Macaca. Lá pelo lado esquerdo é arremesso manual para a Ponte. Não tem muita pressa para fazer a cobrança não, a equipe da Ponte. Quando que o Gé... Mas já está brigando com o árbitro, Lupe. Depois que ele voltou da cirurgia da hérnia, né? Ele já cumpriu suspensão por terceiro amarelo, foi expulso. Tem que ter a cabeça no lugar. E aliás, o Gé conhece bem esse estádio aí. Na primeira partida da decisão, marcou um golaço numa falha do César Martins, Ponte no ataque. Lá pelo lado esquerdo com o Arthur, faz a finta, puxa pela meia, tem o cruzamento, vem bola pra área. O Eliel não consegue fazer o domínio, hein? Tava sozinho ali para fazer o domínio, a bola quicou no gramado molhado, bateu na perna dele, desperdiçou uma boa oportunidade da equipe da Ponte. 0-0 no Jorge Ismael de Biasi, do Brinco de Ouro, meu caro Gabi Castro. Como é que tá o jogo aí, Gabi? 8 minutos, 80% de posse de bola para o Guarani. Só um time ataca, mas ainda não conseguiu finalizar, Cabela. 8:30 deste primeiro tempo, a Ponte toca a bola mais uma vez, é lá pelo lado esquerdo, rola a bola com o Arthur, tenta chegar no campo de ataque, vem pela meia, toca no Filipinho, devolve no Arthur, já encontra um espaço, bota no campo de ataque, lá pela esquerda o Amaral tenta a finta, vem por baixo a marcação pra cima dele, deu um tapa na bola o zagueirão, mas ela sobra com o Arthur, vem Ponte Preta, faz a finta, o Arthur carrega bem a bola pro campo de ataque, escapa bem da poça d'água, vem bola pra área, pintou o cruzamento, sobe a zaga, pra fazer o quarto e mais uma vez, a zaga da equipe do Novo Horizontino, na saída de bola o Gé. Puxa o jogador ali pela camisa, dá a falta pro Novo Horizontino, o árbitro, só olha o árbitro, Lupe, só olha pro Gé. Aí o Gé tem que tomar cuidado, porque no jogo contra o Atlético Goianiense, em que o Gé recebeu o terceiro amarelo e por isso ficou fora da última partida, o árbitro e o quarto árbitro, eles abordaram o técnico João Brigatti e falaram, se você não tirar o atacante, ele vai ser expulso. Tem que ter a cabeça no lugar o Gé, que já está discutindo com a arbitragem da partida. Agora, o Carlão, nós conhecemos o Gé já desde o final do ano passado na Ponte. Não tem a cabeça no lugar, né? É impressionante, né? E não arruma, né? Não aprende. Praticamente um ano como profissional, né? Eu digo profissional nível Série B de Campeonato Brasileiro. A Ponte disputou a 2, mas é um time de Série A1.
Então já era para ter aprendido, né? Até um certo momento a gente entendia, né? Porque ele recém-chegado ao profissionalismo nesta temporada. Mas, poxa, final de temporada, final de 2023 e o Gé ainda está nessa. Tem que ter a cabeça no lugar. Tem que aprender, Gé. Tem que aprender, Gé. Toque CBN marcando 10. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Jorge Ismael de Biasi, a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN está assim, ó. Novo Horizontino. 0 pro Novo Horizontino. Ponte Preta. Também 0 para Macaca, Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Guarani. Meio do primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. Botafogo. Segue por enquanto Guarani e Botafogo 0-0. Central da bola. Agora há pouco, mais cedo, Ceará venceu o Sport por 2-1 no Castelão. Guarani está pertinho do G4. Futebol Globo CBN. Tem falta para Macaca ali pela meia direita. Vai levar perigo contra a meta do Jordi. O goleirão do Novo Horizontino. Ameaçou ali o Amaral, parou, voltou. O árbitro vai caminhando agora lá para frente da grande área. É falta para Macaca, aumenta o volume, torcedor da Macaca. Vem comigo. É falta, Amaral na cobrança. Todo mundo da meia-lua da grande área. Correu Amaral, perna direita, levantamento lá no miolo. Sobe a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte. Ela vai sobrando lá pela direita, na saída com o Ailon. Ele bota a velocidade, escapa da marcação. Não escapou da marcação. Opa! O Edson cometeu a falta em cima do Ailon. E o Ailon caiu com a perna e o joelho parece que foi em cima ali do rosto ou no peito do Felipinho, Lupe. A falta foi do Edson e poderia até receber o cartão amarelo porque ele parou o contra-ataque. Só que na queda, o Felipinho, um azar, né? Porque o Ailon acabou caindo com a perna no rosto do Felipinho que tá caído. O Edson para a jogada, para o contra-ataque e depois tem um choque ali, um carrinho dos dois atletas, do Felipinho e do Ailon. O árbitro conversa com o capitão, na verdade é com o Adriano. Felipinho tá bem, tá andando tranquilo, mas recebeu uma porrada forte sem querer do Ailon. E isso aconteceu porque o gramado tá molhado, tá liso, e o Ailon escorregou e o corpo foi parar justamente no peito do Felipinho, mas tá tudo bem com os dois. Sorte do Edson, que era para receber cartão amarelo, o árbitro esqueceu dele. É verdade, tirou a atenção do árbitro, né? Porque era para cartão amarelo a falta do Edson, hein? 12 minutos e 20 é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha a equipe da Ponte Preta, vem pro campo de ataque, lançamento feito lá pela esquerda. O Eliel tentou lançar para ele mesmo, só que a bola foi para fora, arremesso é manual para o Novo Horizontino já cobrado. Sai trabalhando no sistema defensivo com César. Domina a bola, vem caminhando, vem carregando, 12h40, primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo. Olha, o César passou pro Líger, que estava meio que dormindo ali, a bola passou por ele, foi para fora, arremesso é manual para Macaca pela direita, mantém a Ponte no campo de ataque, manual já cobrado, Felipinho fica com ela, faz de domínio, marcação encosta, prendeu demais a bola até chegar o marcador para cima dele, bateu a carteira na roubada, sobra de bola, trabalhando a chegada no campo de ataque, breca, olha, carrega, mais uma vez o tapa na bola foi feito, recua com Líger, agora tá acordado, hein, tá ligadão agora, faz de domínio, toca lá do outro lado, com o Adriano, vai trabalhando a bola, a equipe do Novo Horizontino, vem pro campo de ataque, Adriano faz a finta para cima do Amaral, que chegava lá pela direita, lá pela esquerda, a bola foi para fora, arremesso manual, mais uma vez para o Novo Horizontino. Carlão de Freitas, a Ponte Preta na marcação, ela está conseguindo segurar o Novo Horizontino que não chega no ataque. Defensivamente, por incrível que pareça, a Ponte, ela é bem ajustada, principalmente quando ela tem o Fábio Sanches no miolo de zaga e bem protegido pelos volantes. O problema da Ponte é a criação e a finalização. Sem uma criação eficiente, claro, acaba respingando na finalização. Então, os dois setores que causam problemas e, na verdade, são os culpados por esta campanha ruim que a Ponte faz. Meio campo, setor de criação e o ataque. 13 minutos e 50, arremesso manual cobrado do Novo Horizontino, vem para a grande área, sobe a zaga da Ponte para fazer o corte. Felipinho briga por ela, briga também por ali, em cima o Eliel que volta para fazer a marcação, sobra com o Lepo, tenta o cruzamento, bate na zaga, vem pela meia, trabalha mais uma vez o Amaral, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, o Gé não consegue o domínio, o Adriano leva melhor, toca no Lígia, sai trabalhando, devolve no Adriano lá pela direita, livre de marcação, vai trabalhando a bola, a equipe do Novo Horizontino. 14 minutos, é um primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Meu caro Gabi Castro, Guarani está empatando em 0-0 aí, e como está o Regis, a grande novidade para o jogo de hoje? Não recebendo muitas bolas, viu, Cabela? O Guarani joga muito pelo lado direito, explora muito o Diogo Matheus e também o Bruno José, mas não consegue furar o bloqueio do Botafogo. Os 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, o Guarani tem dificuldade,
Falta velocidade. E aí, o Bruno Mendes precisa entrar mais no jogo. Recebeu 2 bolas e foi facilmente tomado nas 2. 14 minutos e 50. Arremesso, mano, cobrado para o Novo Horizontino. Pelo lado esquerdo, trabalha mais uma vez a chegada do Roberto no campo de ataque. Prepara a perna canhota para o cruzamento. Vem fechadinho, primeiro pau. Desvio para fora do gol! Rodolfo chegou ali no primeiro pau. Ele se atirou de peixinho para fazer, aliás, tá bem propício, né? De peixinho para fazer o cabeceio. Pra sorte da Macaca, ele errou o cabeceio, viu, Lupe? O que chama a atenção primeiro é que o Roberto, ele tava bem marcado, mas mesmo assim conseguiu fazer o cruzamento pelo lado esquerdo. E o Rodolfo, livre de marcação no primeiro pau, se agachou para fazer o cabeceio. Pra sorte da Ponte, a bola saiu pela linha de fundo, quase o Novo Horizontino abre o placar 0-0. Carlão, você acabou de elogiar o sistema defensivo da Ponte, só que nessa, o Edson dormiu no ponto ali, hein? Um vacilo, né? Um vacilo. O mesmo Roberto bem vigiado não poderia ter permitido, né, os marcadores, Roberto ter feito o cruzamento. E apareceu o Rodolfo entre os zagueiros, praticamente ele e o Kaique França, por sorte, realmente, como você disse, Cabelo, a bola, não sei, ele não pegou direito na bola, acabou saindo, mas ponto negativo para a defesa da Macaca. Vem Novo Horizontino mais uma vez com Baggio no campo de ataque, chamou para dançar, tenta a finta, vem marcação para cima dele, o toque foi feito, bola para fora, arremesso é manual para Macaca no campo defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 16 minutos e 20 é o primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Vem mais uma vez de Novo Horizontino. Toca na bola pela esquerda. Tenta o cruzamento. Baixo desvio. A bola foi para fora. Escanteio que favorece o impedimento marcado no ataque da equipe da Macaca, Lupe. Subiu a bandeira da assistente número 2, a Leandra Aires Cossetti. Ela que é do estado de São Paulo. O impedimento do Rodolfo, camisa número 77, que volta ao time titular, porque o Ronaldo, aquele mesmo atacante, um dos artilheiros do Novo Horizontino na Série B, foi vetado pelo departamento médico por conta de um desconforto muscular. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Sabe, Maurício, nós aprovamos a nossa agenda progressistas. Não vamos aceitar retrocessos, somos contra o aborto e a liberação de drogas. Ciro, outro ponto que defendemos é menos impostos, apoiando os empreendedores e o agronegócio. Importante esse ponto, Maurício. Trabalhando no governo Tarcísio, estamos apoiando essa agenda. Com menos burocracia, estamos atraindo investimentos, privatizando estatais e gerando empregos. Junte seus progressistas! Propaganda partidária Lei 9.096/95. 17 minutos e meio, é o primeiro tempo, falta para o Novo Horizontino, o campo defensivo está jogando com Lígia. Lado esquerdo, ele faz o domínio, rola a bola pela meiga mais uma vez, ali pela intermediária defensiva com o César. Já despachou para o campo de ataque, ele olhou para o Brigatti e falou, segura aí, Brigatti. Bola para fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca. 17h50, olha lá, e o clima está esquentando lá. O Gobi tá bravo ali também, parece que é o Rodolfo que tá bravo ali, Lupe. Tá todo mundo bravo, Cabela. Todo mundo bravo. Acho que a chuva acabou vindo para dar uma tranquilizada, porque a temperatura é alta lá, 30 graus, 9h30 da noite. Que quente, hein? Vai ter parada, acima de 28 graus, tem que ter parada. Mas aí tem no regulamento tem um negocinho ali em cima, negocinho, né? Que fala assim, se tiver chovendo não precisa ter parada. Porque aí porque sobe a boca. Que beleza! Toca a bola no Horizontino, jogando com o Marlon ali pela esquerda. Bola vai pra fora. Caiu a temperatura, hein? Caiu? Marco Guariz, o homem do tempo, informa 25 graus. Nossa, foi uma queda brusca de 30 para 25. A chuva tava gelada. Bom, tá certo então. Toca a bola, Novo Horizontino na saída ali pelo meio com o Marlon. Ele gira o corpo, despacha para o campo de ataque, vai nos pés do Arthur, agradece o presente, devolve no campo de ataque, só que o Gé dominou mal, bola subiu, desceu, colocou no gramado, tentou domínio, vem marcação para cima dele, escapou bem do lance, devolve no campo de ataque, o passe foi feito ali pela meia, trabalha a Macaca, lançamento pro Eliel. Ele fica pedindo uma falta ali à frente da grande área, Lupe. Você que é um rapaz formado no interior sabe o que é uma porteira. Sim. E foi o que aconteceu. O César Martins e o Adriano, eles fecharam a porteira pra cima do Eliel. Não conseguiu passar melhor pro Novo Horizontino. E agora o Rodolfo bateu boca acirrado ali com o árbitro Gobi, que falou pra ele, chega, não fale mais.
Ô, Carlão, mas o jogo tá tranquilo, Carlão. Por que a turma tá nervosa em campo assim? Principalmente o Rodolfo, né? Ele já encrencou ali com o Filipinho, já está agitando ali com a arbitragem. Mas é um jogo tranquilo, mesmo com o gramado encharcado, né? O que facilita aí lances ríspidos, né? Bolas divididas. Mas é um jogo que o árbitro consegue tocar tranquilamente. Mas o Rodolfo tá um pouco acima do tom. Trabalha a Macaca, chegando do campo de ataque pela direita com o Everton. O Everton volta a bola mais uma vez com o Leonaldi. Toca pelo meio, trabalha o Amaral. Já encontra o Arthur, livre de marcação lá do lado esquerdo. Ajeita a bola perto da canhota, bateu direto pro gol. O desvio foi feito no meio do caminho, sobra de bola. Leonaldi bateu cruzado, desvio, pega o goleiro! Felipinho toca na bola ali pelo meio da grande área. Bola, na verdade, bateu, acho que no pé dele, sobrou nas mãos do Jordi, que botou ordem na casa, Lupe. Jogada sem querer, o chute do Leonaldi foi torto, a bola bateu no Felipinho e tinha endereço do gol, mas o Jordi fez a defesa, a Ponte segue no ataque. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. 0. Ponte Preta. Também 0. Júlio, e no brinco? Guarani. Por enquanto, tudo 0 a 0, 20 minutos do primeiro tempo no brinco. Cartão amarelo para Pegorari e Diogo Matheus. Pegorari pendurado, não enfrenta o Londrina. Tudo igual, 0 a 0. Olha a Macaca, vem pro campo de ataque. A batida de fora da área, para fora do gol! Leonaldi pegou de perto da canhota, a bola passa à direita. O goleiro Jordi estava fora do gol, Lupe. Estava fora do gol e foi uma pancada. Assustou o sistema defensivo do Novo Horizontino. E tem um jogador da Macaca caído, hein? Com muitas dores, acho que é o Eliel. A finalização acabou vindo ali no lance do próprio Eliel, que fez o cruzamento, a bola explodiu no meio da zaga do Novo Horizontino e na sobra veio o Leonaldi, que quase marcou um golaço. Sei não, hein, Cabelo? Olha, eu acho que vai ter revisão, porque o Gé, na verdade é o Gé que tá caído, eu falei Eliel, mas é o Gé que tá caído ali. Teve uma trombada feia ali no meio da área e o Roberto tá com o pé, a sola da chuteira, mostrando assim, olha o número que eu calço, Gé. Sei não, hein, ô Lupe? E o jogo tá parado porque o Gé tá caído. O árbitro, nesse momento, ele aproveita para consultar o VAR. E é o José Cláudio Rocha Filho, que é VAR FIFA de São Paulo. Eu acho que, conhecendo o VAR lá, só se ele for muito rigoroso. O Gé vai se levantando ali. Eu até imaginei que fosse escanteio, nem escanteio não foi nada não, né? Não, só tiro de meta. Tiro de meta. Continua todo mundo reclamando ali com o árbitro do jogo, mas só tiro de meta marcado para a equipe do Novo Horizontino. Central da bola. Central da bola. Ponte Preta nesse momento vai a 36 pontos, fica 3 à frente da Chapecoense, que só joga na segunda-feira. Na audiência da CBN, Manuel Duarte, lá na Vila Brasilândia, em São Paulo, capital. Metade do primeiro tempo, 22,5, Sérgio jogando mais uma vez o Novo Horizontino com César. Despacha para o campo de ataque, lançamento feito na ponta da canhota. Roberto de cabeça escora por meio da grande área. Sobrou com Rodolfo, dominou, bola rolada. Chega por baixo a zaga. Faz a proteção, ela sobra com o Felipinho. Já faz a ligação com o Eliel. Lá pelo lado esquerdo faz o domínio. Ajeita a bola na perna direita, o Eliel. Levanta a cabeça, busca alguém pro passe. Fez mais atrás com o Arthur, devolve no Eliel. Bola lá na lateral, a bola foi para fora. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oi, gente! Sou o vereador Eli Correia. Nós, do União Brasil, lutamos pela volta da gratuidade do transporte público para todos 60 a mais. Felice no União Brasil! Sou Márcia Bim, prefeita de Poá. Nós, do União Brasil, encaramos os desafios de frente. Temos lutado para reconstruir a cidade e garantir o bem-estar de todos. Felice a União Brasil! União Brasil. Força e equilíbrio. 23 minutos e meio de bola rolando, vem de Novo Horizontino para o campo de ataque, vinha para o campo de ataque, o Arthur estava lá para fazer o corte, recebe uma falta agora do William Lepo, é falta que favorece o Novo Horizontino. Guarani, Júlio Nascimento, brinco de ouro, Júlio. Por enquanto tudo 0 a 0, Cabela, 22 minutos, teve cartão amarelo para todo lado, mais preocupante para o Guarani do Pegorari, pendurado não enfrenta o Londrina. Cabela. Oi. E o jogo mudou por aqui, viu? Porque Opa. agora é jogo de nervosismo. O Pegorari já empurrou o jogador do Botafogo, tomou cartão amarelo. 4 cartões na partida. Os lances estão acontecendo, um jogo mais truncado. O lado positivo de tudo isso é que trouxe a arquibancada. Tá fervendo aqui no estádio Brinco de Ouro. Mas o Guarani precisa ter cabeça no lugar.
Continua chovendo aí, Gabi? Continua chovendo sim, mas diminuiu. 24 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo é falta para Macaca. Tá ali o Fábio Sanches para fazer a cobrança. Ninguém se apresenta, ele deixa a bola. O Arthur chega, perto da canhota, faz o lançamento. Lá na ponta direita, o lançamento forte. Bola para fora, só arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalho no Horizontino na saída ali pela intermediária. Quem vem para fazer o domínio ali pelo meio era o Giovani, brigou pela bola, mas o Amaral bateu a carteira dele. Sobra de bola com o Arthur, já põe no campo de ataque ali pela meia. Com o Leonaldo, rolou a bola no ataque. Leonaldo jogou no contrapé do Gé. O Jeff olha para ele, o Leonardo fala, era lá. Ele falou, não, era aqui. E assim a bola foi no contrapé. Carlão, a Ponte tá melhor que o Novo Horizontino. É um jogo que favorece a característica da Ponte, né? Um jogo de imposição, um jogo de briga, um jogo de corpo a corpo, né? Que a qualidade muitas vezes fica em segundo plano. Então a Ponte consegue equilibrar as ações. Haja vista, o jogo tá tão equilibrado e tão truncado, acirrado, que o Kaique França não fez uma defesa mais importante, o mesmo se aplica ao Jordi, o goleiro do Novo Horizontino. Agora, Lupe, a água diminuiu bastante no gramado, né? Diminuiu, mas em alguns setores do campo ainda a gente percebe ali uma quantidade de poça, principalmente no campo de ataque do Novo Horizontino, que vem chegando em direção ao gol do Kaique. É lá pela direita, trabalha com o William Lepo. Ele faz o domínio, puxa na perna da canhota, cruza para a grande área, sobe Fábio Sanches para fazer o corte. Ela sobra com o Arthur lá pela esquerda, briga pela bola. No primeiro lance ele ganhou do Lepo, no segundo lance ele perdeu para o Rodolfo, segue Novo Horizontino. Mais uma vez com o Lepo, vem bola para a grande área, o desvio foi feito, a bola passa à frente do Kaique França. Vai em linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe da Macaca repor em jogo. 26 minutos passados, é um primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar que, olha, não interessa para a Macaca, porque se ficar 0-0 e a Chapecoense vencer o jogo contra o Tombense, a Chape passa, é isso, Marco Guarizo? Exatamente por causa do critério de desempate. A Chapecoense tem 7 vitórias, se ela vencer vai para 8, a Ponte fica com 7. Lançamento feito para o campo de ataque, o árbitro pega uma falta ali pelo círculo central do gramado e é para Macaca, viu, Lupe? É para Ponte Preta, quem pede a bola ali é o Amaral. Dentro do círculo central do gramado, é falta para Macaca. Gé conversa bastante ali com os companheiros e tem cartão amarelo para o Everton da Ponte Preta, camisa número 23. É o primeiro cartão amarelo do jogo, é para jogador da Macaca. Trabalha a Ponte mais uma vez no campo de ataque lá pela esquerda. O Eliel tenta fazer o domínio, o Lepo chega para cima dele, dá um bicão na bola, joga para fora do campo, arremesso manual para Macaca. Lado esquerdo vai se ajeitando a Ponte. Tem o arremesso lá, o Arthur, não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, ele fica olhando um lado, olhando o outro. O árbitro pede que ele volte um pouquinho mais atrás, ele dá 2 passos atrás e faz o arremesso lá na frente. Ele busca a chegada do Gé, antes dele a zaga do Novo Horizontino corta. A bola vem pelo círculo central do gramado, sobra com o Everton. O Everton jogou no contrapé ali pelo meio. Era o Santiago que estava por ali, perdeu a bola, recupera o Novo Horizontino, vem para o campo de ataque trabalhando do lado esquerdo com Baggio. É falta! Felipinho pegou o Baggio por trás, ali é falta e cartão para o jogador da Macaca. Lupe. Mas pode colocar na conta do Everton, camisa número 23, que fez uma bobeira, foi querer driblar o Marlon, não conseguiu. E com isso, contra-ataque para o Novo Horizontino. E o Felipinho fez a falta por trás no Baggio. Recebe cartão amarelo, camisa número meia dúzia da Ponte Preta. Falta perigosa para o Tigre de Novo Horizonte. É ali pelo lado esquerdo, pertinho do bico da área. Do lado direito da defesa da Macaca. Vai se ajeitando ali o Marlon e o Ronaldo. Os dois estão ali. Marlon e Ronaldo, não, Roberto. Marlon e Roberto ali para a cobrança da falta do lado esquerdo. O Marlon conversa com o Roberto, 2, 3 jogadores da Macaca vão ficando no posicionamento ali da barreira. Tá preocupado o Kaique França, todo mundo em cima da meia-lua da grande área. Chega ali o Gé, o Arthur, também o Eliel, todos eles ficam ali na barragem humana. É falta para o Novo Horizontino, é bom momento para a equipe do Novo Horizonte, 28:40, primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Gobi conversa com todos os jogadores ali, fala bastante com todo mundo ali na barreira, vai autorizar a cobrança o árbitro. É falta para o Novo Horizontino, muito perigo contra Kaique França, Marlon na batida, desvio de cabeça. Bola vai saindo,
Parece que o último toque foi do jogador do Novo Horizontino. Não, foi o jogador da Macaca que fez o quarto, viu, ô Lupe? Foi o jogador da Ponte. A bola bateu por último, se não me engano, era o Everton que estava na jogada. Ele mergulhou para cabecear a bola, arremesso lateral para o Novo Horizontino. Roberto faz o arremesso, joga lá no bico da pequena área, sobe Amaral de cabeça para fazer o corte. Bola tá viva, na entrada da área, bate e rebate, sobe e desce, vem o Arthur, dá o bicão na bola, tira o perigo dali, o Roberto devolve a bola lá pro meio da área de novo, sobe Edson, sobra de bola no meio da área, Edson de cabeça para fazer o corte, o Marlon não consegue fazer o domínio, bola espirrada, vem com Liger, devolve para grande área, de pé da canhota, dá um bico na bola, um bumba meu boi também, esse lance aí, meu Deus do céu, agora a bola vai para fora, pronto, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Passamos de 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo. A Macaca vem para o campo de ataque. Amaral faz o domínio, rola a bola com o Everton pela direita. Devolve no sistema defensivo com o Amaral, que recua lá atrás com o Kaique França. Ajeita a bola, o Rodolfo vai para cima. Na perna da canhota, ele não bicou na bola. No meio do caminho, quem faz o quarto é a reposição do campo de ataque. Mais uma vez ali pelo meio era o Giovani. Põe lá a bola lá pelo lado direito. Trabalha a chegada do Marlon. Só que foi muito forte. O Marlon chega na bola. O arremesso é manual para a ponte do sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Você está acompanhando a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa, só vão faltar 4 jogos, hein? 4 jogos. E o placar da CBN está assim, ó. Novo Horizontino. 0 pro Tigre. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Júlio. Guarani. 30 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, agora sem chuva, segue tudo igual. Guarani 0, Botafogo também 0. Central da Bola. Nosso ouvinte Pedrinho, ele quer o nosso WhatsApp e tá pedindo no YouTube. 19 99186 9070. Manda aí, Pedrinho. Amanhã a Ponte Preta torce pelo Criciúma contra o Sampaio Correia, 3h30 da tarde. Futebol Globo CBN. O jogo tá parado, tem uma falta que favorece o Novo Horizontino. Falta em cima do Marlon. Parece que foi o Everton que cometeu a falta, até amarelo, hein, Lupe? Foi o Gabriel Santiago, camisa número 17, que fez a falta em cima do Marlon, bem pertinho do banco de reservas do João Brigatti, que grita a todo instante com sua equipe. Falta, Liger tá na cobrança e o árbitro vai conversar com o César. O Gobi também tá alterado hoje, tá bravo o árbitro do jogo, viu, Carlão? Tá bravo, e pra encarar o César Martins, né? Tem que ter coragem, ele foi pra cima do César, mas ele tá um pouco bravo. Ô, Cabela, vamos ver esse lance aí. Pra fora. A Ponte encolheu um pouquinho, o Novo Horizontino já consegue. Cansou? Pode ser. Campo pesado, né? Campo pesado, o Novo Horizontino já começa a se impor, já começa a dominar o meio-campo, que é o setor ali de pensamento, não cria oportunidades claras, mas fica ali, rondando a defesa pontepretana. E outra, a Ponte errando muitos passes, já errou um com o Everton, que originou a falta do Filipinho, que tomou o cartão e está pendurado, jogador de marcação, e agora o Amaral também. Agora há pouco foi sair jogando e entregou nos pés do jogador do Novo Horizontino. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, lançamento feito, a zaga do Novo Horizontino recupera a bola com o Roberto, bota ali pelo meio, trabalha, chegada do Giovani devolve lá no sistema defensivo, o César faz o domínio, coloca no gramado, o Zé vai acompanhando de longe, já faz a abertura pela esquerda com o Liger, vai trabalhando a saída de bola, com muita tranquilidade a equipe do Novo Horizontino, hein? Joga no campo de ataque, lançamento feito, o toque feito ali, o Baggio tentou de calcanhar, fez o passe ali pelo meio, para a chegada do Rodolfo, a zaga cortou, mas a bola sobra de novo com o Giovani, ali pelo meio já faz a abertura lá do lado direito, o Adriano encontra aberto, o Lepo vem para o campo de ataque, bota velocidade, chega por baixo, o Eliel faz o quarto do primeiro lance, a bola sobra mais uma vez com o Lepo, recua com o Marlon, ameaçou o cruzamento, fez o break, carregou lá pela direita, fez mais uma vez o giro, para começar de novo com o Adriano. E recua com o César Martins ali no círculo central do gramado. Vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino. Vai buscando o espaço de um lado, de outro. Vai tocando a bola. Vem Liger, rola a bola com o César Martins. Vem pela meia. Pela intermediária com o Giovani, devolve César, bota no campo de ataque, recebe mais uma vez o Baggio, faz o domínio na perna direita, fez o passe com o Roberto, tabela feita, recebe de volta, bota no campo de ataque, o Edson.
bota o corpo à frente, a bola vai para fora, o Baggio bota a mão no rosto ali, mas eu não achei essa eu não achei nada, viu, o Lupe? Eu tô contigo também, Cabela. O Baggio acabou valorizando, porque o Edson, ele toma a frente do Baggio e faz a proteção normal. O que acontece a todo momento no futebol. E o Baggio quis dar uma valorizada. Faltou um pouquinho de aula de teatro pro camisa 7 do Novo Horizontino. E o Edson esperto na maneira que ele entra à frente, porque os braços para baixo, né? Você levanta o braço e aí dá problema, aí pode né? dar a entender que ele fez uma cena ali para movimento de agressão, mas foi tranquilo. 34 minutos e meio, vamos lá pro Brinco de Ouro, Júlio Nascimento. Expulsão, Lucão, zagueiro do Guarani no contra-ataque do Botafogo, expulso. O VAR provavelmente será acionado, mas o Guarani neste momento vai jogar com um a menos, viu, Cabela? Um problema pro Guarani, hein, Gabi? Muito grande, Cabela, eu já estava falando, não vou colocar na conta do Pegorari, mas o lance dele a partir dos 17 minutos trouxe uma tensão desnecessária aqui para a partida. É um Guarani que depois daquele empurrão dele para cima do meio-campo do Botafogo, deixou a equipe nervosa, o Guarani passou a errar tudo até agora, uma finalização em 34 minutos e aí uma escapada do jogador do Botafogo, o Lucão era o último jogador e acabou cometendo a falta. Acho difícil o VAR entrar em ação, porque é um lance de campo. O árbitro estava muito próximo, estava indo em direção ao gol e o Lucão deu aquele trança-pé pelas costas. Por isso que acabou sendo expulso direto, o zagueiro do Guarani prejudica muito. É um Guarani nervoso e não faz uma boa partida. Tá aí, portanto, o Guarani parece que vai ficar com um a menos, né? Foi expulso o Lucão, só se o VAR voltar atrás, fazer o árbitro voltar atrás, senão fica com um a menos o Guarani. Neste momento o jogo tá parado do Novo Horizonte também, tem um jogador caído da equipe do Novo Horizontino, recebeu uma entrada um pouquinho mais forte ali do meio campo, a falta que favorece o Novo Horizontino, a falta que para sair trabalhando mais uma vez ali no sistema defensivo. Na verdade foi o Leonaldo que foi na dividida ali com o Lepo, e a perna, depois de chutar a bola, acerta a perna do Lepo. Mas ele chuta a bola, né? Mas mesmo assim, Carlão de Freitas, meu Deus do céu. Ô Cabela, do jeito que anda a arbitragem no Brasil, o VAR, você pode esperar de tudo. Né? No meu entender, não houve nada. Ele chutou a bola, não consegue segurar o pé e acaba acertando a canela do jogador do Novo Horizontino. E não é nem com a sola. Não. Foi foi o pontapé, mas... um pontapé leal, se é que existe algo nesse sentido. Mas do jeito que o VAR está operando... Involuntário. Isso, Cabela, grande, involuntário. Mas do jeito que o VAR está operando no Brasil, podemos esperar de tudo. Pois não, Júlio? Regis substituído no Guarani, muito bravo, camisa 78. Sai revoltado com a decisão de Humberto Louser, precisa colocar o Valber na vaga do camisa 78. Cabela. E na sua opinião, Gabi, tá certo o Louser? Correta atitude. Regis não entrou na partida, não pegou na bola, não fazia um grande jogo. Precisa de velocidade o Guarani. Com um a menos, precisa recompor o sistema defensivo. O jogo continua parado em Novo Horizonte. Será que o árbitro vai aguardar a movimentação do VAR, Lupe? O Lepo tá aí ainda em campo ainda, mancando bastante para deixar o gramado. O camisa número 97, ele sai mancando ali. Departamento médico do Novo Horizontino foi acionado, mas o árbitro já manda cobrar o arremesso lateral, então provavelmente nada de VAR. 37,5, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Olá, eu sou a deputada estadual Solange Freitas e venho falar para você que a violência contra a mulher se combate não apenas com reforço na segurança, mas com educação e projetos nas comunidades. Também lutamos pela saúde e pelo tratamento digno do câncer. União Brasil Mulher fortalece ainda mais a nossa luta pelas causas sociais. Esperamos você, mulher, que batalha por uma sociedade mais justa. Felice no União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Já passamos de 38 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo. Lepo já tá de volta no gramado, parece que tá tudo bem com ele, viu, Lupe? Aparentemente tá tudo bem com ele, gosta de uma resenha, o tal do Gobi, hein? O tal do Gobi, ele tá a fim de conversar. Agora ele orienta onde o Kaique França tem que colocar a bola pra cobrança do tiro de meta. Pois é.
38,5. Tiro de meta para Macaca, Kaique França na perna canhota. Ele despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito. Felipinho sobe de cabeça, mas não acha nada. Quem acha ali pelo meio foi Giovani. Brigou pela bola. Agora sim, Felipinho toca na bola. Vem para o campo de ataque. O Gé no primeiro lance faz o domínio. Depois ele vem por baixo na dividida. O último toque do Ponte Pretano. Arremesso é manual para o Novo Horizontino. Roberto. O Roberto tá ali pelo lado esquerdo para fazer a cobrança. Ameaçou. Recua. Prefere o toque na frente. Não, recua. Agora sim, Liger recebe lá no sistema defensivo. Deu um tapa na bola com o César Martins. Ali pela intermediária. Faz o passe lá pela direita com o Adriano. Ponte Preta fica encolhida ali do meio campo para trás, esperando o time do Novo Horizontino. Adriano vem com ela, já faz o lançamento na ponta direita. Lançamento foi feito lá pro Lepo de cabeça. Bola escorada, vem pelo meio da grande área. Era o Baggio que saiu da esquerda, foi lá pela direita para fazer o cabeceio. Zaga da Ponte rasga, dá um bico da bola, joga para fora. Arremesso é manual que favorece a equipe do Novo Horizontino. Aí no brinco de ouro, Júlio Nascimento. Bruno José no travessão. Primeira grande chance do Guarani no jogo. Só confirmando, viu, Cabela? Saiu então 78 Regis, 34 Valber em campo. Guarani jogando com a menos. Guarani joga com 10 a partir desse momento lá no Brinco de Ouro. Bruno José quase faz o gol do Guarani. Aqui 0-0, Ponte Preta e Novo Horizontino. Carlão de Freitas, você disse que a Ponte Preta deu uma encolhida. Novo Horizontino tá aí, aos pouquinhos crescendo no jogo. Não cria chances claras, né? O jogo, aliás, Cabela, tecnicamente muito fraco, muito em virtude, né, do gramado, atrapalhando demais, principalmente o Novo Horizontino, que é o time da bola no chão, é o time mais rápido, é o time que propõe o jogo, favorece a Ponte, mas tecnicamente muito abaixo. Agora, a Ponte tem que tomar cuidado, encolheu demais, abaixou as linhas e não consegue sair, não consegue ter um desafogo. Ele pouco participa do jogo, o próprio Gé também, tanto é que ele participa mais na recomposição do que propriamente de uma maneira ofensiva. Mas pelo menos não corre tanto perigo. O Novo Horizontino não criou uma chance clara, a não ser aquele cabeceio do Rodolfo. Bola recuada com o Kaique França, que já sai jogando com o Arthur, ali pela meia esquerda, no campo defensivo, domina, demorou para passar, mas encontrou o Amaral, deu um tapa na bola pela direita com o Everton, já recebe a bola 23 da Macaca, faz o lançamento lá no campo de ataque, era para chegada, ali pela direita, era a chegada do Gabriel Santiago, chega a zaga para fazer o corte. Toca na bola no Horizontino para chegando mais uma vez, vai chegando pela esquerda, vem mais uma vez com o Roberto, já carrega, escapa do Felipinho, passa meio pelo Everton, os dois têm cartões, né? Os dois têm cartão, então eles deixaram passar. Roberto toca a bola, vem pro ataque, lá na direita, sobra de bola, o Lepo Breca na frente do Eliel, gira o corpo, rola a bola pela intermediária, vai trabalhando com o Giovani, fez o passe com o Liger, lado esquerdo, a Ponte Preta da intermediária pra grande área, saltar por ali a Ponte Preta, hein? Sobra de bola, batido, desvio, pegou, largou, segura Kaique França! Bola saiu mascada, foi desviando em todo mundo ali pelo meio, dificultou a situação do Kaique França, que fez a defesa e botou ordem na casa da Macaca, Lupe. Ele fez a defesa, foi bem na finalização de fora da área, a bola acabou quicando no gramado e ela iria sair pela linha de fundo, mas o Kaique fez a defesa com um susto, quase deu rebote pro Baggio, mas o goleiro da Ponte Preta conseguiu a defesa depois de forma tranquila. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 41 minutos e 50, bola rolando, primeiro tempo do jogo. Aliás, reta final desta primeira etapa. Placar CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. 0 pro Novo Horizontino. Ponte Preta. 0 pra Ponte Preta no Brinco, Júlio. Guarani. 41 minutos do primeiro tempo no Brinco, segue tudo igual. Botafogo. Guarani 0, Botafogo também 0. Central da Bola. Jogo importante amanhã para Ponte Preta ficar de olho. 13h30 da tarde, Ituano recebe o Mirassol. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42 minutos neste primeiro tempo. Bola com o Kaique França, vai fazer a reposição, despacha a bola para o campo de ataque, dá um bicão nela, joga lá pelo lado esquerdo, hein? Lá pelo lado esquerdo, o Gé tenta o domínio, não consegue. Mais uma vez, o Gé não consegue dominar uma bola, e não é de hoje, viu, Carlão? É um jogador que tem uma dificuldade técnica, né? E prevalece às vezes pela força. Só que essa jogada, que é o famoso peão, né? O pivô, aliás, se ele não tá conseguindo fazer, isso atrapalha demais a Ponte, porque não retém a bola, né? A bola bate na frente e volta. E aí a defesa não consegue respirar. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Olha a Macaca batida de fora da área, na trave!
A bola explodiu na trave esquerda do goleiro Jordi. Bola para fora, agora escanteio. Não, só tiro de meta. Perdeu a bola o G ali, mas foi um tirambaço de fora da grande área na chegada ali do Santiago, meu caro Lupe. Com liberdade, ele recebeu a bola na intermediária, deu tempo de girar o corpo e bateu rasteiro. A bola foi queimando a grama e explodiu no poste esquerdo do goleiro Jordi. Na tentativa, o jogador da Ponte, o Everton, não conseguiu fazer o cruzamento e saiu com bola e tudo. Tiro de meta para o goleiro do Novo Horizontino. 43 minutos e 40, quase a Ponte abre o placar em Novo Horizonte. 0-0 o placar da partida. Jordi vai bater o tiro de meta, joga a bola para fora do campo, arremesso manual para Macaca. Lado direito, à frente do banco de reservas e do Brigatti, o arremesso manual para a Ponte. Quem vai se ajeitando ali é o Everton. Tem arremesso manual, Macaca no sistema defensivo. 44 minutos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, vem bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo lado direito. Chega mais uma vez. Quem chegou agora foi o Leonaldi. Na verdade, deu um tapa na bola, jogou para fora de graça para a equipe do Novo Horizontino. Lado esquerdo, Ronaldo na cobrança, faz o arremesso, joga no campo de ataque. O Everton já recupera para Macaca, joga com o Felipinho, protege bem a bola, escapa da marcação, recebe a falta, é falta para Ponte. Pertinho da linha divisória do campo, é falta para Macaca. O Gobi chama a atenção de alguém ali, falou que estava fora do lugar para fazer a cobrança. O Leonardo chuta a bola atravessa todo o campo, vai lá do outro lado. Agora são Gobi. 3 bolas em campo, Lupe. E o Gobi mais perdido que azeitona em boca de manguela. Verdade, rapaz. Com caroço ou sem caroço, azeitona? Sem, né? Sem caroço. 44 e 50, 0-0 o placar do jogo, vem bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito ali pelo campo, pela frente da grande área, chega o César Martins para fazer a roubada de bola com ela, domina, perna direita, devolve, lá atrás com o Jordi, vem na perna direita, dá um bicão na bola, joga no campo de ataque, lançamento do goleiro lá no ataque, sai Kaique França. Para fazer a defesa e botar ordem na casa, a Ponte Pretana que tem pressa, hein? Na devolução já sai jogando com o Leonardo pela direita. O lançamento vem para o campo de ataque lá do outro lado. Quem sobe de cabeça é o Adriano, era o Lepo que estava lá para fazer o corte. Ela sobra com o Arthur, briga pela bola. No bate e rebate, a bola vai para fora. O arremesso é para Macaca, lá do lado esquerdo. Mais 4! Opa, vamos a 49 então. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Novo Horizonte já tem acréscimo de 4 minutos. Júlio Nascimento, e aí no brinco? Mais 5. 0-0 o placar do jogo aqui em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte Preta, hein? Trabalha a bola a equipe da Macaca ali pela intermediária, mais uma vez com o Amaral. Domina, gira, escapa da marcação do Rodolfo. Deu um tapa na bola lá pelo lado esquerdo. Por ali quem chega é o Fábio Sanches. Rola a bola lá pela esquerda com o Arthur. Domina a bola, perna canhota, gira o corpo, bota no campo de ataque, direto para fora. Arremesso é manual para a equipe do Novo Horizontino. Lado direito, 46 minutos já passados, hein? Vamos a 49 nesse primeiro tempo, tá 0-0. Ponte Preta tem que mudar alguma coisa na postura pro segundo tempo, Carlão? Olha, pelo menos adiantaram um pouquinho as linhas para exigir da defesa do Novo Horizontino, né? Os arremates de longa distância são alternativas interessantes, como foi agora com o Gabriel Santiago. Filipinho tomar cuidado, né? Pendurado com o cartão amarelo e tentar minimizar os erros de passe. Mas gostei da Ponte. O gramado encharcado, o gramado pesado favoreceu a Ponte, que conseguiu guerrear, não sofreu tanto assim. Vamos chegando a 47 minutos deste primeiro tempo. Vai se ajeitando lá o Kaique França para mais um tiro de meta para a equipe da Ponte. Vai dar um bicão na bola, vai jogar lá para o campo de ataque, hein? De perto da canhota. Tá todo mundo lá na frente. 47. Toque CBN tá marcando em 47 minutos deste primeiro tempo, pois não, Lupe? E para ressaltar, né, a presença do torcedor da Ponte, mesmo com a distância longa, horário ruim, 9h30 da madrugada, torcedores da Ponte marcam presença em Novo Horizonte. E vem Macaca para o campo de ataque, lançamento feito lá pelo lado esquerdo. O Eliel chegou para fazer ali o toque na bola, dividido o último toque do Eliel, arremesso é manual para a equipe do Novo Horizontino. Lá na lateral direita da equipe de Novo Horizonte, está lá o Lepo para fazer a cobrança. Joga a bola com o César Martins ali na grande área, domina na perna direita para fazer o lançamento, já vai acompanhando de longe. O César sai jogando, vem bola para o campo de ataque para o Ronaldo. Domina do peito, coloca do gramado, vem carregando ali pela intermediária. Fez o facão ali pelo meio, devolve do lado esquerdo. Lançamento foi feito, o Ailon está por ali para fazer o recebimento. Devolve com o Giovani na intermediária. Encontra aberto lá pela direita a chegada do Adriano, zagueirão no campo de ataque. Chegou o zagueirão, bateu como zagueirão, longe do gol. Só tiro de meta, Lupe. Tranquilidade total para o goleiro Kaique França e para a defesa da Ponte Preta. Finalização do Marlon, saiu longe. Tiro de meta para o Kaique. 48 passados deste primeiro tempo.
Último giro do ponteiro em Novo Horizonte, 0-0. E o Kaique França pedindo pelo amor de Deus para acabar o primeiro tempo. Demora para bater o tiro de meta de perto da canhota, despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito. Sobe de cabeça lá no sistema defensivo do Novo Horizontino. Responde a Ponte Preta, vem pela meia, trabalha. O Líger tenta dar um tapa na bola pro Roberto, passa por todo mundo, vai para fora, arremessa manual para Macaca, hein? 48,5, pode ser o último ataque da Ponte neste primeiro tempo. Lá direito o Everton tá por ali para fazer a cobrança com as mãos. Busca alguém pro passo, ninguém se apresenta, ninguém chega ali próximo a ele. Todo mundo muito longe, vai fazer o arremesso, joga lá na frente, busca o Gé, quem sobe é Roberto de cabeça, escora, vem mais uma vez o Aylan, furou, sobrou, Amaral com ela, perto da direita, inverte a jogada, lá do lado esquerdo com o Arthur, dominou, gingou pra lá, pra cá, tenta a finta por baixo, o quarto é feito pela zaga. Vamos chegando a 49 quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo. Novo Horizontino. 0 pro Novo Horizontino. Ponte Preta. 0 pra Ponte Preta, finalzinho de jogo. Júlio Nascimento aí no brinco. 48 minutos do primeiro tempo, vamos até 51 no brinco, 0-0. Guarani e Botafogo. Central da bola. Vamos seguir. Vamos seguir com o Júlio Nascimento até o fim do primeiro tempo de Guarani e Botafogo. Vamos lá, Júlio. Aqui no brinco, tiro de meta para o Guarani, Pegorari. Levanta a bola pelo campo de ataque, Bruno Mendes tenta o toque de cabeça, a bola fica com o João Vitor pela ponta esquerda. Ele domina, João Vitor contra a marcação do Erickson, puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento na área, afasta, tira a defesa do Botafogo. Completa, afasta o perigo. Rebote, volta para Osman, Osman protege com o corpo contra a marcação do Valber, é falta nele. O jogo tá parado, falta marcada, a reação da torcida, você que tá ouvindo da CBN é forte. Porque é um primeiro tempo, né, Gabi Castro, todo ele de roteiros diferentes, mas de um Guarani muito pilhado da metade do primeiro tempo pra cá, Gabi. A partir dos 17 minutos começou, né? Cartão pro Pegorari, cartão para os homens de meio campo do Bugre, Diogo Matheus também foi amarelado, depois mais 2 pro Botafogo, o jogo mudou. Ficou muito mais truncado, muito mais físico e depois teve a expulsão do Lucão. E por incrível que pareça, com 1 a menos, o Guarani chegou com as principais oportunidades. Com 1 a menos, chegou 2 vezes ao ataque. Por quê? O Botafogo se sentiu obrigado a ter a posse de bola, atacar, deixou um pouquinho mais de espaço. Isso pode ser uma tônica para o segundo tempo. Botafogo um pouco mais com a bola, mas com isso sobra espaço para velocidade para o contra-ataque. 49 minutos do primeiro tempo, 2 minutos para acabar, vamos até 51 no brinco. O Guarani joga com a menos, Lucão expulso nessa primeira etapa. Domina o time do Botafogo, sai jogando, trocando passes na metade do campo, vem na proteção. Bruno Mendes tenta dar o combate, a bola volta para Erickson e volta para Diogo Silva. Diogo Silva levanta a cabeça, sai jogando por dentro. Ele vem entregando para Márcio. Márcio domina, já entrega a bola na metade do campo. Mantuan entrega, solta para Osman. Osman atravessa a bola da esquerda para a direita, ele prefere voltar, volta agora para a chegada do Patrick Bray, ele faz o break, devolveu para Mantuan, carrega no comando de ataque, Osman já faz a movimentação, ele prefere voltar, volta com o sistema defensivo, troca passes, Márcio Silva com Diogo Silva, é o time do Botafogo tentando ganhar espaço com um jogador a mais, busca espaços do campo de ataque do Estádio Brinco de Ouro, e a chuva que se fez presente no começo do jogo, neste momento, dá uma pausa, e o gramado do Guarani vai resistindo muito bem a toda a chuva que caiu, principalmente no início da noite no Brinco de Ouro. Recuperação de bola para o time do Guarani. Diogo Matheus tenta sair jogando com Bruno José, perde a bola volta para o time do Botafogo com Patrick Bray. Acelerou pela ponta esquerda, a bola puxou para a linha de fundo, prefere o passe por dentro. A arbitragem está parando, marcando o toque de mão do jogador do Botafogo. É posse de bola para o Guarani. Vai terminar o primeiro tempo no Estádio Brinco de Ouro. Vai apitar o árbitro, aponta o centro do campo, termina a primeira etapa. Guarani 0. Botafogo também 0. Central da bola. Valeu, Júlio Nascimento, valeu, Carlos Cabela. Aqui todos os detalhes na CBN de até aqui, Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0, Guarani 0, Botafogo também 0. Resultado que mantém os times no mesmo lugar na tabela, o que não é bom para nenhum dos dois. Ah, mas a Ponte está fora da zona do rebaixamento. Sim, mas a Chapecoense joga na segunda-feira e se vencer, aí o pesadelo chega, né? Por isso a Ponte Preta precisa de um bom resultado em Novo Horizonte. Daqui a pouco a gente vai tanto falar da partida do Novo Horizontino com a Ponte, quanto lá no Brinco também de Guarani e Botafogo. Você vai entender com os nossos comentaristas porque até aqui não saiu nenhum gol nessa rodada dupla dos times de Campinas no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Aqui é o deputado Kim Kataguiri. São Paulo está abandonada, principalmente para o crime. Por isso, fizemos um projeto que aumenta a pena de furto e roubo para mandar vagabundo para a cadeia. Com a gente, é tolerância zero com o crime. Além disso, destinamos 5 milhões para desenvolver a vacina contra o crack e acabar de vez com a Cracolândia. Meu nome é Kim Kataguiri e se você também se cansou de pagar imposto, não receber nada em troca e ainda ser assaltado, feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Novo Horizontino, Ponte Preta. Apresentação: Marco Guarizo. Intervalo de jogo 0-0 de um lado, 0-0 do outro. Lá em Novo Horizonte, Grêmio, Novo Horizontino e Ponte Preta. Em Campinas, Guarani, Botafogo e Ribeirão Preto. Botafogo! Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos prestigiando a transmissão aqui. A Camila de Pado, a nossa colega jornalista, o Benício, o Thiago Amaro também, nosso amigo Thiago Amaro. Vovô Didi, em Paulínia na escuta. Grande abraço para vocês, para o Douglas Gabriel, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E eu, antes de eu chamar... primeiro, olha esse aqui. Rogério de Sorocaba. Meio quilo de mortadela no meio do pão, com café, ouvindo meus amigos da CBN. Inveja de você. A gente só trocaria o café, a gente, assim, parte da transmissão, tá? Não tô falando de todos aqui. Aliás, metade da transmissão, né? A gente trocaria o café por um outro líquido que o William Cabelo tá tomando, mas deixa isso pra lá. E agora, vamos fazer o comentário do jogo de uma maneira diferente, porque o nosso ouvinte, o Pedro, deu a opinião dele sobre o primeiro tempo de Novo Horizontino e Ponte Preta. Vamos acompanhar. Olá, CBN. Boa noite, aqui é o Pedro de Campinas. Pra mim, a Ponte Preta jogou mais ou menos esse primeiro tempo. Nos 20 minutos, dos 1 minuto até os 20 minutos, estava jogando melhor. Mas aí depois dos 20 minutos deu uma bela de uma como fala? Uma baixada nas linhas. Pra mim tem que tirar o Gé por uma velocidade a mais, né? Por Paulo Baia, que arrisca, pode surpreender o goleiro. E também, cara, tem que tirar o Gabriel Santiago, que eu não vi o nome dele no jogo ainda. Mas é isso. Ponte Preta não pode empatar de jeito nenhum, só a vitória importa. Não jogou mal nenhum, mas é isso que falta pra nossa macaquinha.
Abraço, Pedro. Concorda com ele, Carlão de Freitas, que a Ponte não jogou tão mal assim? A Ponte não jogou mal, concordo com o Pedro. A Ponte brigou, lutou, não teve capacidade técnica, né, pra colocar essa bola pra dentro, ameaçou com o Gabriel Santiago. Eu entendo o que ele disse, né, com relação à ausência do Gabriel Santiago no jogo. É um jogo que não favorece esse tipo de jogador, né? Porque é um jogador leve, é um jogador de toque de bola, um jogador de bola no chão. Por outro lado, o Gé, ele fala, ele tiraria o Gé. Eu não tiraria o Gé. O Gé é grandalhão, tal, tem a bola aérea, pode ajudar defensivamente também, com a altura, né? Mas eu gostei da Ponte, entendendo as dificuldades, entendendo a proposta da Macaca. Concordo com ele quando ele disse que a partir dos 20, 25 a Ponte caiu um pouquinho de produção. Até chamei a atenção, né, que o Novo Horizontino começou a ganhar o meio campo e levar perigo, circular a bola ali na redondeza da área do Kaique França, mas a Ponte conseguiu domar este tigre aí, não passou tanto sufoco, a melhor possibilidade foi no chute de longa distância com o Gabriel Santiago, então permanecer nesse ritmo, arriscando um pouquinho mais, adiantando um pouco mais a marcação. Agora atenção com o Felipinho, jogador de combate, um jogador que gosta de um carrinho hora ou outra e já está pendurado com o cartão amarelo. E outra coisa, errar menos passes, minimizar o erro de passe. A Ponte errou demais, principalmente com o Everton do lado direito. Bom, e no Brinco de Ouro, né? A gente está acompanhando aqui também internamente, Gabi Castro. O Guarani começa sofrendo, tomando cartão para tudo que é lado, o Lucão é expulso e depois o seu Bruno José num rebote ali. Ele e o gol, ele bate essa bola no travessão. Conta pra gente esse primeiro tempo maluco aí e o que deve mudar pro segundo, na sua opinião, Gabi. É isso, ele foi alternando o tempo inteiro, Guarizo, porque o início foi de posse de bola pro Guarani, eu até citava, né, 80%, até os 15 minutos o Botafogo não tinha passado do meio campo, não conseguia, era a pressão do Guarani, só que era uma pressão em que o Guarani também não conseguia finalizar, então a gente já via que tinha alguns problemas, porque a gente sabe que o início do Guarani é muito forte, mas muitas vezes com finalização, com o goleiro fazendo a defesa, e era um Guarani até certo ponto paciente, buscando algum espaço no sistema defensivo do Botafogo, só que não conseguia finalizar. A primeira finalização do jogo foi do Botafogo, com o Osman de cabeça numa jogada pela esquerda, por pouco não abriu o marcador. E aí, a partir dos 17 minutos, eu cito esse lance, eu não gosto de ficar pegando no pé de jogador, citando muitas vezes, mas é porque mudou. O empurrão do Pegorari pra cima do Madruga trouxe um nervosismo, porque daí ele recebeu o cartão amarelo, o jogador do Botafogo ficou no chão, ficou uns 2 minutos parado o lance. No lance seguinte, o Diogo Matheus deu uma entrada no jogador do Botafogo. 4 minutos de paralisação, cartão amarelo pro lateral direito do Guarani, e aí mudou a característica do jogo. Ficou um jogo truncado, trouxe a torcida, começou a reclamar, o árbitro começou a dar cartão também para a equipe do Botafogo, e aí privilegiou aquela equipe que não queria jogar, que era o Botafogo, que estava tranquilo. E aí tudo mudou numa escapada do Botafogo a partir dos 34 minutos. O Lucão era o último homem, deu uma entrada, deu aquele famoso rapa, foi expulso direto. Botafogo ficou mais com a posse de bola, e aí mudou a característica do jogo, porque daí veio pro ataque e começou a sobrar espaço. Foi quando o Guarani, nessas chances que você citou, o Bruno José pegou o rebote num chute do João Vitor, no rebote do goleiro, e aí perdeu o gol feito. O Bruno José não pode perder, tudo bem que é de perna direita, tava meio fora ali desequilibrado, mas não interessa, com 1 a menos não pode perder aquele gol. Teve mais uma oportunidade o Guarani num chute também do João Vitor, numa defesa do Matheus. Então, 11 contra 11, o Guarani chegou apenas uma vez num chute do Bruno Mendes. Sem um jogador, com 1 a menos, o Guarani chegou 2 vezes. Para esse segundo tempo, tô curioso para saber o que o Humberto Louser vai armar, porque acho que o Botafogo deve ficar um pouco mais com a posse de bola, mas a responsabilidade de conquistar a vitória é do Guarani, mesmo com 1 a menos. Quem quer conquistar o acesso é o Guarani, então precisa ultrapassar esse obstáculo, viu, Guarizo? É isso, Gabi Castro acompanhando todos os detalhes no Brinco de Ouro ao lado de Júlio Nascimento. Para o torcedor Ponte Pretano, nós até colocamos o áudio do Pedro aqui no ar, mandando um abraço também para o Ney Rocha de Jaguariúna, que está nos acompanhando aqui. Antônio Lupe, quem o técnico Brigatti tem como opções no banco de reservas da Macaca?
Ele tem à disposição o Luan, o Thiago Oliveira, o Pablo Diego, o Tomás Kaique, o Luiz Felipe, o Paulo Baia, o Castro, o Samuel Andrade, o Thales, o Paul Vidiero, o Ramon Carvalho e o Igor Torres. Mas quem vai mexer é o Novo Horizontino. Vão ser 3 trocas. 77 e 17. 77 o Rodolfo vai embora, entra o 17 o Rômulo, que era para começar a partida, portanto o Rômulo vem pro jogo nesse segundo tempo. Tá lá o 18 também, que é o Gênison, é atacante, hein? 4, vai embora o Ligier, entra o 20. O 20 é o Felipe Marques, atacante, hein? Tira um zagueiro e põe um zagueiro. Felipe Marques vem pro jogo, atacante de velocidade. E tinha mais um ali, 11 no 18. 11 é o Ailon. 11, Ailon vai embora, o 18 é o Gênison. Portanto, 3 trocas do técnico Eduardo Batista, Rômulo, Gênison e Felipe Marques no jogo. 3 atacantes. E agora, retomando o comando do Futebol Globo CBN para esse segundo tempo de Novo Horizontino 0, Ponte Preta 0 até aqui, Carlos Cabela. Muito bem, meu caro Marco Guarizo, já estamos de volta, a bola vai rolar para o segundo tempo de 0.0 Novo Horizontino. Saída de bola com a equipe do Novo Horizontino ali, o Gênison já está no centro do gramado para tocar a bola pela primeira vez no jogo, no pontapé inicial da segunda etapa. Tudo pronto por conta do árbitro João Vitor Gobi. Acertou seu bolão o árbitro, ajeitou dali, ajeitou de cá, apita o árbitro. Bola tá rolando. Novo Horizontino, da CBN. Ponte Preta. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando, a ponte já recupera a bola, vem pro campo de ataque o Eliel, vai jogada pelo lado esquerdo, chega por baixo, rasgando, e vem o César com muita vontade para botar a bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca ali pelo lado esquerdo, hein? Apenas 20 segundos e o César veio com má vontade para tirar a bola do Eliel, meu Deus do céu, hein? Se ele tá com o disco de freio sem ser muito bom, ele ia parar no banco de reservas da Ponte. É verdade, tá regulado o freio dele ali, porque senão ia longe, hein? Bola pra fora, só tiro de meta pra equipe do Novo Horizontino. Carlão de Freitas, a Ponte não mexeu. O Eduardo Batista já mexeu de baseada. Já mexeu de baseada porque o Novo Horizontino tem a responsabilidade do jogo e não fez um bom primeiro tempo. Então o que ele faz? Ele abre mão de um zagueiro, né? Agora fica com um esquema com 2 zagueiros, com o César Martins e com o Adriano, e vai pra cima com o Felipe Marques, com o Gênison, que é grandalhão, jogador de corpo, jogador de contato, de posição física. A Ponte vai ter muito trabalho nesta segunda etapa, porque o Novo Horizontino vai pra cima. Passamos do primeiro minuto deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O Arthur tá ali na cobrança com as mãos. O arremesso manual na zaga Ponte Pretana. Faz o arremesso. Quem vem de cabeça é o Lepo. Devolve no campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente. Quem chegava lá na frente era o Rômulo, brigando pela bola. Sobra ali pela intermediária. Ponte está jogando. Trabalha com o Gé. Tá livre. O Gé longe da marcação. Gé não, Gé. Não, Gé. Assim não, Gé. Ô, Lupe, tem que ensinar ele. Assim não dá. Mas é difícil porque não é a dele também, né? Ali faltava um camisa 10, um meia, um cara de criação pra acertar o passe. O Gé tentou o Eliel, mas muito mal. Jogou fácil pro Novo Horizontino, pro goleiro Jordi. Já sai jogando Novo Horizontino, vem pela direita, trabalhando a saída de bola, a equipe do Novo Horizonte. Adriano, brecou, rolou mais atrás com o César Martins. Tem Ronaldo lá pelo lado esquerdo, já faz o domínio Ronaldo, perto da canhota, faz o passe, renta a lateral do campo, vai trabalhando a equipe do Novo Horizontino, vem pro campo de ataque. Recebeu lá do lado esquerdo, fez o break de um lado, de outro. O Baggio faz o domínio, protege, marcação encosta, recua com Roberto mais uma vez, devolve no campo defensivo. 2 minutos e meio, a 0-0 o placar do jogo, é o segundo tempo. Você acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas, vem Novo Horizontino pela direita, Lepo recebeu, dominou, ajeitou, marcação pra cima dele, chamou de um lado, carregou de outro, pintou cruzamento na área. Sobe de cabeça, zaga Ponte Pretana com o Fábio Sanches pra botar pra fora, escanteio, Lupe. Na primeira tentativa do Felipe Marques, camisa 20 que tava por ali, a bola acabou explodindo na defesa da Ponte, se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio, Novo Horizontino, Rômulo, camisa 17 tá no jogo. É o primeiro escanteio do jogo, hein? Primeiro do jogo, primeiro escanteio de todo o jogo é pela direita, Rômulo na batida. De perto da direita vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Tá preocupado o Kaique França, torcedor da Ponte Preta também, muito preocupado no escanteio que favorece a
equipe do Novo Horizontino. Correu para a bola Rômulo, levantamento no primeiro pau, sobe de cabeça a zaga para fazer o corte. Tira o perigo da grande área, joga a bola para fora, o arremesso é manual mais uma vez para o Novo Horizontino, hein? Vai se mantendo no campo de ataque ali pela direita, o William Lepo na cobrança. Faz o arremesso mais atrás, para começar de novo ali pela intermediária. Quem trabalha por ali é o Marlon. Lá atrás o Ronaldo, faz o domínio, despacha, lançamento feito para a área. Fábio Sanches corta, o Eliel domina no peito. Fez o toque do lado com o Felipinho, já faz a ligação com o Gé, puxou pela meia. Perde de novo a bola, Zé fica com o braço aberto reclamando, não foi nada, Marlon na sombra, já dá um tapa na bola, o Lepo recebe pela direita, fez o passe no campo de ataque, mais uma vez com o Rômulo, ajeita, rola a bola pela intermediária, vem por baixo para fazer o quarto Amaral, tá pegado ali no meio, hein, tá pegado, a ponte tenta sair de novo por contragolpe, vem com o Gabriel Santiago ali pela meia, toca na bola, faz a abertura, com o Eliel, já encontra a chegada no campo de ataque do Everton, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, corre para evitar a saída, o Leonardo já faz o domínio para fazer o recuo e começar de novo com o Arthur, toca na bola, foi na dividida, o último toque do Novo Horizontino, o arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca, pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali o Arthur, hein? 4 minutos desse segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. O jogo ficou ligadão nesse começo do segundo tempo, lá e cá, hein? Carlão fala daqui a pouquinho desse lá e cá entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Arremesso manual do Arthur, joga na área, o Zé tirou o corpo, a bola foi nas mãos do Jordi. Antes do Carlão, quero saber de Júlio Nascimento, situação de momento aí no Brinco de Ouro, Júlio. Apita o árbitro, bola rolando neste momento, começa o segundo tempo no Brinco. Guarani 0, Botafogo também 0, Cabela. 4h50, vem Novo Horizontino, lançamento feito para o campo de ataque, Rômulo tenta evitar a saída, consegue, a bola fica viva, mais atrás na grande área, vem Fábio Sanches, faz o corte, a bola volta mais uma vez pelo lado direito, quem chega mais uma vez para o domínio é Lepo, toca mais atrás com o Adriano, rola a bola pela intermediária, trabalhou Rômulo, lançamento foi feito, lá para o Lepo, teve desvio, bola para fora, escanteio, é mais um para o Novo Horizontino, pois é. Não tivemos escanteio nenhum em 5 minutos, é o segundo, viu, Lupe? E pra sorte da Ponte, essa bola ainda resvalou no Eliel, porque senão o camisa número 97, o Lepo, teria condições tranquilas de fazer o cruzamento. Tem escanteio Novo Horizontino, quem vem pra bola é o camisa número 17, não, é o 28, é o Marlon. Marlon, tá lá o auxiliar número 1 ali, o senhor Anderson José de Moraes Coelho. E tá no mesmo lugar a bola, ele falou que não estava certo, foi lá o Marlon, só pôs a mão em cima da bola, tá tudo certo. Escanteio cobrado, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando. Novo Horizontino se mantém com a bola no ataque, cruzamento, devolve na grande área, sobe Arthur, cortou a sobra, furou! Genison! Uma furada cinematográfica, era ele e a rede, Lupe! Ele completou o giro de 360 graus, ele furou a bola e girou no próprio eixo. Mesmo assim, o Novo Horizontino tem escanteio lá do lado esquerdo. 6 minutos é o segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. É mais um escanteio, hein? Terceiro escanteio para o Novo Horizontino nesse comecinho do segundo tempo. Vai para cima mais uma vez o Novo Horizontino, autoriza o árbitro. Pintou levantamento na área, a bola tá viva ali pelo meio, sobrou com o Marlon, bateu de fora, o desvio para fora do gol. Desvio no meio do caminho, ia pegando. Se ela vai na direção do canto esquerdo ali, o Kaique França caiu na saudade. Foi pra fora, Lupe. Teve um desvio no meio do caminho na finalização do Marlon. Kaique França só torceu. É escanteio pro Novo Horizontino, já perdi as contas. Marlon, terceiro escanteio do jogo. Quarto, na verdade, escanteio do jogo. Vem pra grande área o levantamento. A bola sobrou pela intermediária pra equipe do Novo Horizontino. Mais atrás com o Ronaldo pra começar de novo. Perto da canhota, arriscou de longe. Foi lá na arquibancada, torcedor faz a festa com a bola quicando na arquibancada, mas é só tiro de meta, viu, Lupe? Agora, quando a bola vai na arquibancada, o principal objetivo do torcedor é tirar a tradicional selfie. E ali a criançada, os torcedores mirins do Novo Horizontino, que acabaram jogando a bola pro Gandula atrás do gol do Kaique França, que vai colocar a bola em jogo. Carlão de Freitas, agora deu, cara. Depois de 3 minutos eu consegui te chamar para falar desse jogo, Carlão. Olha, Cabela, o Novo Horizontino veio pro abafa, né? Agora cabe a Ponte Preta tentar segurar esta pressão inicial, bola para todo lado, escanteios seguidos, né? Então a Ponte tem que tomar muito cuidado, evitar mais uma vez as faltas laterais, evitar essas jogadas pelos lados do campo e sair. A Ponte não consegue sair. Já teve 2 oportunidades em contra-golpear com o Gé, mas ele acabou errando o passe. 7 minutos e 50, a bola para fora, arremesso manual para o Novo Horizontino, tem pressa na cobrança. É lá pela direita quem recebe para ficar com ela, faz o domínio, tenta a finta, é Rômulo.
Tem marcação pra cima dele. Último toque do próprio jogador do Novo Horizontino. Arremesso semanal pra Macaca no campo defensivo. Aqui 8 minutos. Meu caro Gabi Castro. Guarani voltou pro segundo tempo. De que maneira, Gabi Castro? No 4-4-1, deixa o Bruno Mendes isolado na frente e faz uma linha de 4. Bruno José de um lado, João Vitor do outro, os dois homens de meio campo, Matheus Barbosa e Matheus Bueno. Mas o Pegoraro já precisou fazer uma defesaça. Toró, confusão aqui no sistema defensivo do Guarani. O Diogo Matheus não conversou direito ali com o Alan Santos, invadiu a área, chutou no cantinho e o Pegoraro fez uma defesa. Por pouco o Bota não abre o placar por aqui, viu, Cabela? 0-0, placar do jogo aqui para Novo Horizontino e Ponte Preta. Vamos chegando a 9 minutos deste segundo tempo. Bola para fora, arremesso semanal para o Novo Horizontino, sistema defensivo pela direita. O Lepo tá ali na cobrança. Joga com o Adriano, coloca no gramado. Busca alguém pro passe. Ronaldo tá pedindo lá do outro lado, ele que recebe. Para fazer o domínio na perna canhota, já vira em direção ao campo de ataque, tenta botar velocidade, o passe foi feito lá pro lado esquerdo, trabalha por ali com o Felipe Marques, vem a finta, carrega, era o Baggio que estava lá, tentando a finta, o Marlon chega na cobertura, a Ponte tenta sair jogando, o toque feito por baixo, briga, Leonaldo toca na bola, sobra com o Novo Horizontino de novo, lá na frente da grande área, o toque foi feito, Rômulo recebeu, dominou, Giovani encontrou na entrada da área, brigou pela bola, batida, Jiriguidu! Gol! Felipe Marques! Novo Horizontino! O Novo Horizontino, a 9 minutos, abre o placar deste segundo tempo. Depois um bate e rebate, no vai e vem da bola. O Arthur conseguiu fazer o corte no primeiro lance, mas ela sobrou redondaça pro Felipe Marques encher o pé na bola e fazer o Ziriguidu. Pro Novo Horizontino, nada pra Macaca, Lupe. Jogada de dois atletas que entraram no intervalo. Genison foi quem recebeu a bola. Até girar o corpo, o Arthur conseguiu fazer o desarme, só que ela sobrou nos pés do Felipe Marques, que bateu cruzado no cantinho do Kaique França, que nada pôde fazer. Felipe Marques abre o placar no Jorjão, tá no placar do Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. A Ponte tá perdendo, Novo Horizontino sai na frente, neste começo do segundo tempo. E a gente já dizia, o Novo Horizontino veio pro abafa, né, Carlão? Veio pro abafa e conseguiu o objetivo, né? Antes dos 10 minutos, a Ponte ficou presa dentro da própria área, não conseguia sair, não conseguia escapulir. Quando teve a oportunidade, o Gé acabou desperdiçando, errando os passes aqui pelo setor esquerdo. E meio que favas contadas, né? Pela imposição do Novo Horizontino nos primeiros minutos e a Ponte sem força para atacar. Olha, a Macaca vem para o campo de ataque, lançamento foi feito, brigou pela bola, pediu a falta. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, a falta não foi anotada, o Novo Horizontino sai jogando, vem para o campo de ataque, vem trabalhando. Aqui pela direita, quem chega para fazer o lançamento é o Adriano, botou na frente de novo para o Felipe Marques. Vem Fábio Sanches para fazer o corte, dá o bico da bola, joga para fora, escanteio para o Novo Horizontino, Lupe. Que gosta do jogo, mais uma vez tem escanteio o Fábio Sanches. Acabou mandando a bola pela linha de fundo depois da tentativa do Felipe Marques. Mais um escanteio para o Novo Horizontino e é mais um pelo lado direito. É o quinto. Todos eles neste segundo tempo, hein? Todos eles na segunda etapa e com 11 minutos. É o quinto escanteio para a equipe do Novo Horizontino. Rômulo na cobrança do esquinado pela direita, de perna direita para fazer a batida. Corre para a bola, primeiro pau, faz o levantamento. O Gé estava lá para fazer o corte. Ela vai sobrando pela intermediária, mantém o Novo Horizontino no campo de ataque. Só tem o goleiro, hein? Só o Jordi está lá no sistema defensivo. Abertura lá pelo lado esquerdo, mais uma vez o Novo Horizontino trabalha. A bola veio, a bola enfiada pelo meio. Genison não consegue o domínio. Sobra com a zaga da Ponte, que para se livrar da bola, no bicão, lá pro ataque onde não tem ninguém. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 12 minutos passados, segundo tempo de jogo. 34ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino chega de novo, hein? Vai tocando a bola ali à frente da grande área. Marlon de frente pro gol, bateu rasteiro. Pega, larga. Kaique França joga pra fora. Escanteio para o Novo Horizontino, ele caiu meio que em câmera lenta para fazer a defesa, achei que fosse segurar, não conseguiu, aí jogou para escanteio, Lupe. Eu tive a sensação que ele ficou na dúvida se a bola iria ou não em direção ao gol, por isso fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, tem mais um escanteio. O Novo Horizontino na partida, o técnico João Brigatti conversa com dois atletas, Thales e também
com camisa número 11, Pablo Diego. Daqui a pouco 2 mexidas na Macaca. 12 minutos e 50, sexto escanteio, todos eles no segundo tempo. É lá pela esquerda, vem bola para grande área, o Marlon tá na batida, pro levantamento. Tá lá o carequinho do Novo Horizontino para fazer o levantamento no segundo pau. Sobe de cabeça o Edson para fazer o quarto, o Eliel toca de cabeça, tira o perigo da grande área. Ela sobra com o Rômulo, devolve na ponta direita com o Lepo. Cruzou na grande área, lá na segunda trave, sobe a zaga. Não era nem zaga, hein? Era o Jé que tava lá. Fez o corte, mas a segunda bola sobra com o Novo Horizontino mais uma vez. A saída, Ponte Pretana brigando pela bola. E agora uma falta que favorece a equipe da Macaca em cima do Amaral. Com cartão amarelo para o Baggio, meu caro Lupe. Douglas Baggio, camisa número 7, por trás atingiu o Felipe Amaral na tentativa do contra-ataque da Macaca. Recebe cartão amarelo. Conferindo o placar dos jogos. Placar da CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. 1 pro Novo Horizontino, Felipe Marques, a 9 desta segunda etapa. Ponte Preta. Nada para a equipe da Macaca, Júlio Nascimento. 9 minutos e 10 do segundo tempo no Brinco de Ouro. Torcida impaciente. 0-0, Guarani e Botafogo. Central da Bola. Derrota parcial deixa a Ponte Preta apenas 2 pontos acima do Z4. Torce na segunda-feira contra a Chapecoense, que recebe o Tombense. Futebol Globo CBN. Muito bem, Ponte Preta tá mudando, Lupe. Mudou ali também uma substituição, porque era o Amaral para sair, mas saiu o Felipinho. Mudou a mudança? Mudou a mudança. Felipinho, camisa meia dúzia, foi embora. Entrou o 21, o Thales. Thales com a 21 tá no jogo na vaga do Felipinho. Saiu o Eliel com a 9, Pablo Diego com a 11 tá no jogo. Carlão de Freitas, o que pretende aí o Brigatti? Agora ele vai pra cima, né? Não tem outra alternativa. Se o empate não servir, imagina a derrota então. E ele abre mão do esquema com 3 volantes, coloca o Thales, força pelos lados do campo, e o mesmo se aplica ao Pablo Diego. É uma Ponte que, pelo menos com esta formação, fica mais ofensiva. Ponte toca a bola, tenta chegar no campo de ataque. Tem o desvio, foi feito, sobra de bola com o Novo Horizontino. Lá pela esquerda, chegou na grande área, batida. Chega a zaga, faz o corte, a bola volta mais uma vez lá pela esquerda. Chega por ali, era o que chegava lá do outro lado, era o Baggio. Fica pedindo uma falta, o árbitro que não, a bola foi para fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. 2 mexidas na equipe da Macaca, portanto, o Thales está em campo na equipe da Ponte, o Pablo Diego também está em campo na equipe da Macaca. Quem sabe, hein, torcedor da Ponte Preta, manda seu recado aí, 991869070. Você tá achando a mudança do Brigatti? Como que tá a Ponte? Tá perdendo o jogo? Você acha que tem chance a Ponte de virar essa partida? Manda recado aí, 991869070. Sai jogando a equipe da Macaca, vem trabalhando no campo de ataque para a chegada do Santiago, lá pela direita. Foi programado, pede falta, fica sentindo, o árbitro anota a falta, o jogo tá parado. Lupe. E a falta em cima do camisa número 17 da Ponte Preta, o Gabriel Santiago, pelo lado direito do ataque da Macaca. O árbitro estica a mão pro jogador da Ponte se levantar, mas ele recusa a ajuda do árbitro. Quem tá na cobrança é o Amaral, camisa número 8, é falta pra Macaca. Vai se ajeitando o Amaral, vem bola pra grande área, 16 passado, segundo tempo, 1-0, o Novo Horizontino tá ganhando o jogo. Amaral na cobrança. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. O árbitro vai autorizar a cobrança. Você, torcedor da Macaca, aumenta o volume do somzão da CBN. Vem comigo. É falta para Ponte, Amaral na batida. Tá concentrado ali o Amaral para a cobrança, hein? O árbitro autoriza. Amaral na bola, perto da direita. Levantamento feito ali na marca do pênalti. Foi lá, Jordi pegou, largou. Segura o goleiro. E tem pressa na devolução, hein? Já despacha lá para o campo de ataque. Sobe de cabeça, zaga da Macaca. Sobra ali pelo meio, brigando o Leonaldo. No bate e rebate, toque na mão do jogador do Felipe Marques, o autor do gol, tocou na mão, a falta tá anotada para Macaca. 16h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Vem Ponte no ataque, não conseguiu fazer o domínio. Pablo Diego não conseguiu o domínio ali à frente da grande área, hein? Era uma boa chegada aí da Macaca. Sobra de bola com o Kaique França lá atrás. Começa de novo a equipe da Ponte. 0 para a Ponte, 1 para o Novo Horizontino. Gabi Castro e o Guarani em campo. Como está se portando com a menos aí, Gabi? 12 minutos da pior maneira, Cabela. Até agora, 6 finalizações do Botafogo no segundo tempo, nenhuma do Guarani. Técnico Humberto Louser precisa se mexer, precisa fazer a alteração. A gente vê 3 jogadores agora na linha de fundo. Só dá Botafogo aqui no Brinco de Ouro.
Ponte vai tocando a bola, sistema defensivo, o Ederson recebe lá pela direita. Rola a bola, renta a lateral do campo, trabalha, chegada com o Everton, bota a bola no campo de ataque. O Thales briga por ela, foi no gramado, pede falta, o árbitro nota, é falta, já cobrado, tem pressa, devolve lá pela direita, vai trabalhando a bola, a equipe da Macaca, Thales tenta a finta, Roberto por baixo faz o corte, recupera a equipe do Novo Horizontino para sair jogando ali pela meia com o Giovani, já domina a bola, levanta a cabeça, breca, devolve, para começar com César Martins. Trabalha o Novo Horizontino, trabalha de cabeça erguida, vai chegando no campo de ataque, Ronaldo, breca, devolve mais uma vez com o zagueiro. Assim vai tocando a bola de um lado e outro, a equipe do Novo Horizontino recua ali com o Jordi, o goleiro na perna direita faz o passe na direita com o Adriano, rola ali pela meia, trabalha Giovani com ela, deu um tapa na bola lá na esquerda com o César Martins e com isso os jogadores da Ponte saem lá do sistema defensivo para fazer uma pressão na saída de bola do Novo Horizontino, mas não consegue a recuperação. Vem o Novo Horizontino, Marlon, perna direita, o lançamento foi feito na ponta direita, recebe, Lepo, devolve, Felipe Marques na ponta direita para fazer o domínio, lá na linha de fundo, fez a proteção, tem 3 jogadores da Macaca ali cercando, ele breca, escapa, toca do lado, Lepo fez o passe mais atrás, bico da grande área, vai tocando mais atrás com o Adriano, recebeu o Adriano, zagueirão, foi pra finta, foi programado, pede falta e o árbitro tá dando a falta, é falta que favorece a equipe do Novo Horizontino, é pela direita, Lupe. O Leonaldi, ele acabou na disputa de bola levantando um pouco demais o pé. Ele fala que foi jogo de corpo, mostra o ombro, mas a falta realmente aconteceu e é bem perto do banco de reservas do Eduardo Batista. Lepo vem para a cobrança. O Lepo toca rapidamente ali para sair jogando curtinho com o Rômulo, o árbitro fala que não, manda voltar a cobrança, só que é mais atrás, ali pertinho da lateral do campo, o Rômulo vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. É falta que favorece o Novo Horizontino. 19 minutos e meio segundo tempo, hein? 1-0, o Novo Horizontino tá ganhando. Felipe Marques marcou a 9 minutos desta segunda etapa. É falta pro Novo Horizontino, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá no meio da área. Kaique França preocupado, Rômulo na cobrança, faz o levantamento, vem bola na segunda trave, o desvio de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, sobe de cabeça para fazer o quarto Amaral, na briga pela bola, bola espirrada, chegava lá no meio da área, da entrada da área, o Adriano tentou fazer domínio, tocou na bola, bola para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte. 19:50. Camila. Diga, Lupe. Ramon Carvalho, daqui a pouco vem na Macaca, mais uma substituição do técnico João Brigatti e daqui a pouquinho o Ramon vem pro jogo. Vai mexer de novo a equipe da Macaca, hein? Vai mexer de novo a equipe da Ponte. Vem aí Ramon Carvalho. Arremesso para a Ponte ali pelo lado esquerdo. Já passamos de 20 minutos desse segundo tempo. O toque CBN marcou aí 20. Tem o arremesso ali pela esquerda. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Conferindo 20 minutos e meio. Segundo tempo de jogo. O placar CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. Felipe Marques, 1 para o Tigre de Novo Horizonte. Ponte Preta. A Macaca não tem nada. Brinco de ouro. Júlio Nascimento. 16 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Segue tudo igual. Guarani 0, Botafogo também 0. Central da Bola. Novo Horizontino, com essa vitória parcial, ultrapassa o Guarani e entra no G4. Mesma pontuação, mas com vantagem no desempate. Mexe. Opa, vai lá, Lupe. Leonaldi, camisa 5, foi embora. Entrou 40, Ramon Carvalho. Leonaldi tá fora, Ramon Carvalho tá no jogo, saiu também Gabriel Santiago com a 17, entrou Castro com a 18. Muito bem, Castro com a 18 em campo, no lugar do Santiago. Carlão de Freitas, mais 2 mexidas do Brigatti. A superioridade do Novo Horizontino é assustadora nesses primeiros 21 minutos. Se tivesse até um pouco mais de força, teria ampliado o placar. Não entendi a entrada do Castro. A Ponte precisa pelo menos empatar o jogo. Ele coloca um volante no lugar de um meia, que não estava apresentando um bom futebol, evidentemente, mas ele tem o Paulo Baia no banco, ele tem outras opções, né, opções mais ofensivas para tentar, ao menos, né, gerar dificuldade à defesa do Novo Horizontino, porque nesse segundo tempo o Jordi é um espectador. Agora o Thales foi de carrinho frontal ali com o Marlon. Numa dessa, hein, Lupe? Numa dessa, se o Marlon é um pouquinho mais experiente ele é, né? Mas um pouquinho mais malandro, ele cai no chão e poderia ir pro VAR. Vem bola pra grande área, a Ponte no ataque, Gé tentou o domínio, brigou por ela, bola espirrada, vem Ramon Carvalho, devolve lado esquerdo, o árbitro mandou parar, porque parece que teve choque de cabeça com cabeça ali. O Marlon tá caído, o Gé tá caído e o árbitro parou o jogo, Lupe. E deu a falta a favor do Novo Horizontino. O Gé subiu com o Marlon e o Marlon caiu.
aparentemente sentiu ali um contato no rosto, né, com o atacante da Ponte Preta. Na sequência, o Gé tentou ficar com a sobra, mas não conseguiu. Falta a favor para o Novo Horizontino. Cabela. Opa! Fala, Júlio. Alterações aí, Novo Horizonte, alterações aqui no Brinco. Saiu o Bruno Mendes, que infelizmente não pegou na bola, um chute para fora só, e entrou o Derek, que já deu uma outra movimentação. Saiu o Bruno José, que também estava no sacrifício para entrar o Pablo Tomás. E teve a entrada do Lucas Araújo no lugar do Matheus Bueno. Todos um atacante por outro, ou meio campo por outro. Mas a partir de agora, 18 minutos aqui no Brinco de Ouro, Guarani vai ter que começar a correr mais risco. Chegou pela primeira vez no ataque agora, através de uma cobrança de escanteio, mas vai ter que correr mais risco, viu? Aqui vem Novo Horizontino pro campo de ataque. Kaique França! Defesaça do goleiro da Ponte. O cruzamento do Lepo. O goleiro da Ponte fez uma defesaça. A Ponte sai pro contragolpe e vem lá pela direita com o Thales. Ele vem carregando a bola. Chamou para dançar. Escorregou. Na hora de fazer a finta, acabou escorregando, caiu no gramado. Lupe, que defesa do Kaique França, Lupe. Eu só não consegui identificar o jogador do Novo Horizontino que fez o cabeceio, mas foi a queima-roupa. Bem pertinho, o Kaique França fez uma defesaça e vem Novo Horizontino. De novo pela direita, de novo com o Lepo, carregou. Felipe Marques passou, ele preparou a batida de longe. Cai Kaique França para fazer a defesa e botar ordem na casa Ponte Pretana de novo, Lupe. Essa foi mais tranquila, a finalização do Lepo de fora da área, a bola ainda quicou na frente do Kaique França, só que ele agarrou e fez a defesa. Kaique França evitando uma vitória maior do Novo Horizontino por enquanto na partida. 24 minutos, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Lançamento feito para o campo de ataque. O Arthur corre ali para evitar a saída. Fica com ela, domina. O auxiliar tá ali pertinho da bola e aponta ali. Não foi. Segue o jogo. Kaique França devolve a bola mais uma vez ali pela esquerda com o Arthur. Joga em cima do Felipe Marques. A bola vai para fora. Arremesso manual para Macaca. Carlão de Freitas, você falou da superioridade da equipe do Novo Horizontino. Parece que ela cresce a todo instante, hein? É terrível a atuação da Ponte nesta segunda etapa. Não consegue sequer passar do meio campo. Mesmo com as alterações, as primeiras alterações que foram ofensivas por parte do Brigatti, elas não surtiram efeito. Novo Horizontino manda no jogo. Se não fosse o Kaique, o placar estaria mais dilatado. Baggio toca na bola pro Marlon, vem Novo Horizontino, lá pela meia esquerda, invadiu a área, fintou, brecou, preparou o cruzamento na área, sobe Arthur de cabeça para fazer o corte, Ramon Carvalho domina no peito, só que não chuta, né? Toca do lado, pro Lepo, deu de graça, Novo Horizontino de volta na área, Felipe Marques com ela, chamou o Arthur para dançar, invadiu a área, pintou o cruzamento, no bate e rebate, a sobra de bola, batida, pra fora do gol! William Lepo, de perna da direita, ele bateu pra fora, bola cruzada, passa à frente de todo mundo. Se tivesse tocado em alguém, ela teria entrado, Lupe. Mais uma vez o Lepo, lateral direito, ele recebeu a bola ali na tentativa do Felipe Marques. O camisa número 27, o Fábio Sanches, acabou afastando e de primeira o Lepo bateu forte. A bola fez uma curva e se perdeu pela linha de fundo, o tiro de meta pro França. 25 minutos e 50 neste segundo tempo. 1-0, Novo Horizontino tá ganhando. Ponte sai jogando perigosamente ali com o Amaral na área. Sai fintando, bota velocidade, vem pro campo de ataque, bola enfiada de graça. De graça. É desespero isso, Carlão. Falta de qualidade também, né, Cabelo? Acho que une as duas coisas aí e acaba dando este resultado tão ruim. A Ponte caiu demais, caiu drasticamente no segundo tempo. Novo Horizontino impõe um ritmo muito forte, desperdiça a possibilidade até de matar a partida, de definir o confronto. A Ponte sequer consegue passar do meio campo. Realmente, as segundas alterações do Brigatti eu não consigo entender. Mesmo o Gabriel Santiago mal no jogo, mas era um jogador ofensivo, ele abre mão do Gabriel para colocar o Castro, que é um volantão. Né? Poderia ter tirado o Gabriel, concordo, mas ele tem o Paulo Baia no banco, por que ele está no banco então? Realmente eu não consigo entender a alteração que o João Brigatti fez. Tem uma falta perigosa ali contra a Ponte Preta, Lupe. Falta perigosa e quem tá por ali é o Roberto, que ajeita a cobrança. Ele tá por ali, também tá o Marlon, camisa número 28, o Rômulo 17. Falta perigosíssima para a equipe do Novo Horizontino. Fala, Gabi. Situação difícil do Guarani também aqui, porque aos 19 minutos o Valber, que entrou, começou o jogo no banco de reservas, entrou, sentiu, foi lesionado, saiu de campo. Ivan Alvarinho, quinta e última alteração do Guarani. Situação complicada para o Guarani, jogando em casa.
vai empatando com um a menos, vai se segurando. E situação mais difícil ainda para a Ponte, que vai perdendo o jogo para o Novo Horizontino. 27 minutos e meio, 1-0, Novo Horizontino está ganhando. É falta para o Novo Horizontino, tem Marlon na bola e Rômulo. Os dois estão ali na cobrança da falta, hein? Barreira armada dentro da grande área. Preocupado o Kaique França. Autoriza o árbitro. É falta para o Novo Horizontino. O Gobi conversa, hein? Gosta de uma resenha. Meu Deus. Autoriza o árbitro. Rômulo na batida. Giriguidum. Gol! Do Novo Horizontino, Rômulo, cobrando falta, teve desvio na barreira, a bola foi para um lado, parecia cobrança de pênalti, Kaique França do outro, e a bola no fundo do gol, deu Ziriguidum de novo para o Novo Horizontino. É o segundo gol do Novo Horizontino a 28 minutos desta segunda etapa. 2 para o Tigre de Novo Horizonte, nada para Ponte, Lupe. E o Kaique França pagou geral para a barreira, fiquei com a sensação que a barreira abriu, a bola desviou, o Kaique França nada pôde fazer porque a bola acabou indo para o outro lado, matando o goleiro da Ponte Preta, Rômulo, camisa número 17 em cobrança de falta, marca o segundo do Tigre, tá no placar do estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Tá na frente Novo Horizontino 2-0, Carlão de Freitas. A superioridade está se transformando em números. Já era de se esperar. A pressão do Novo Horizontino era intensa, seja com bola, jogadas trabalhadas, seja em bola parada também. As alterações do Eduardo Batista deram muito certo, né? As alterações no intervalo, o Novo Horizontino voltou com uma outra postura. E a Ponte também. Era uma Ponte aguerrida, de repente voltou inerte e apenas viu o Novo Horizontino jogar e construindo um placar já elástico. 2-0, no meu modo de entender, dificilmente a Ponte vai conseguir reagir com esta postura. 29 minutos é o segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Toca a bola Novo Horizontino, busca lá no sistema defensivo o César Martins, já faz a abertura pela direita com o Adriano, para dominar o camisa 26 da equipe do Novo Horizontino, despacha para o campo de ataque, lançamento ali pela intermediária, Felipe Marques, recebe, domina, devolve pela direita, Lepo, encara a marcação do Arthur, dá ali uma penteada na bola, devolve no Adriano, mais uma vez que recua no César Martins. Toque, CBN está marcando 30 minutos, nós estamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, conferindo 30 minutos e 15. Segundo tempo de jogo, 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, placar da CBN, tá assim, ó. Novo Horizontino. 2 pro Novo Horizontino que vem pra grande área, rola a bola, o Marlon bateu de primeira, a bola espirrada, subiu o Arthur, faz o desvio, joga pra fora, escanteio. Novo Horizontino tem 2. Ponte Preta. A Ponte Preta não tem nada. Júlio Nascimento. Guarani e Botafogo. 26 minutos no estádio Brinco de Ouro. Segundo tempo, segue tudo igual. Guarani 0, Botafogo também 0. Central da Bola. 2 adversários diretos da Ponte na briga contra o rebaixamento entram em campo amanhã, 3h30 da tarde. O Sampaio Correia vai a Criciúma e o Ituano recebe o Mirassol. Futebol Globo CBN. Escanteio para o Novo Horizontino. Marlon está na cobrança pela direita. É o 7º escanteio. Todos no segundo tempo. Cruzamento na área. Sobe a zaga da Ponte. Faz o corte, mas a bola está viva aí. Ainda por ali. O Gé chega por baixo. Rasga, dá um bico na bola. Joga para o campo de ataque. Busca a chegada do Pablo Diego, que vai brigar pela bola lá com o Ronaldo. Ronaldo de cabeça faz o desvio. Joga para fora do campo. Arremesso é manual, que favorece a equipe do Novo Horizontino. Ali pelo lado esquerdo. Aliás, para a Ponte Preta, o lado esquerdo. Campo de ataque. Quando vai mexer o Tigre mais uma vez, hein, Lupe? Camisa número 7, tá indo embora o Douglas Baggio, entra o 14. O 14 é o Paulo Eduardo. Paulo Eduardo com a 14 tá no jogo, o Douglas Baggio tá fora. Paulo Eduardo em campo. Paulo Eduardo, nome de locutor de rádio. Paulo Eduardo. Ou cantor sertanejo Ou também. Cantor sertanejo. Agora tá muito também. na moda, né? É verdade. Pois é. Sai o Douglas Baggio, entra o Paulo Eduardo. Olha aí, Carlão. Cabela. Oi, diga, Gabi. É o Júlio Cabela, tensão no Brinco de Ouro, um silêncio grande no estádio neste momento. O João Vitor tá caído, sentindo muito. O Guarani já fez 5 alterações, joga com a menos. E muita preocupação neste momento com o estado clínico de João Vitor,
atacante do Guarani. E o que preocupa, né, Gabi Castro, não é a situação desse jogo, é a sequência negativa do Guarani nas últimas 4 rodadas, né, Gabi? É isso, uma vitória nos últimos 5 jogos, hoje não faz uma boa partida. A gente está aqui com 28 minutos, o Guarani não deu uma finalização no segundo tempo, então é reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. A gente esperava o Guarani em um outro patamar e a gente está vendo uma equipe que está sucumbindo no final. Vem Ponte para o campo de ataque, lançamento feito ali pela esquerda, Pablo Diego, fez a finta de corpo, carregou linha de fundo, vem cruzamento, César Martins. Estava lá no bico da pequena área para fazer o corte e jogar para fora, é manual. Para a equipe da Macaca pela esquerda que vai chegando a Ponte, hein? 32 minutos, 33 agora. 2-0, Novo Horizontino tá ganhando. Toma distância o Arthur para fazer o arremesso, vem bola para a grande área. O arremesso ali da pequena área. Deu bobeira ali a Ponte Preta no ataque ali, nenhum deixou pro outro, o outro deixou pro um, quem ficou com ela foi o Jordi, Lupe. Falta de comunicação no ataque da Ponte Preta. Quando chega é difícil, quando chega não comunica, aí fica fácil pra defesa do Novo Horizontino, fácil pro Jordi. Cabela. Oi. Torcedor Ponte Pretano na bronca, vamos acompanhar. Ziriguidum, Ziriguidum, Adilson de Bragança Paulista, na rodagem. Essa ponte tá me envergonhando. Pelo amor de Deus. Tchau, obrigado. É aí a palavra do torcedor, a Ponte tá envergonhando o Cabelo. Pois é, não é pra menos, né? Não é pra menos. 33:50. Ponte Preta pode terminar a rodada, essa 34ª rodada, como a gente falava lá antes de começar a partida, na zona de rebaixamento. Se a Chape vencer na segunda-feira, a Ponte vai para a zona de rebaixamento, faltando só 4 jogos. E fica complicada a situação, né, Carlão? Mas é questão de tempo, né? Pelo futebol que tem apresentado, fez até um primeiro tempo de equilíbrio contra o Novo Horizontino, longe de ser brilhante, mas um primeiro tempo de enfrentamento. Mas no segundo tempo ela não viu a cor da bola. O Novo Horizontino foi muito superior. Não tivemos um escanteio na primeira etapa. De repente, 5 escanteios antes dos 10 minutos, 11 minutos, tínhamos 5 escanteios. Então foi um Novo Horizontino amplamente superior. A Ponte agora ela vai para o campo ofensivo, mas de uma maneira trabalhada, já desesperada, sem a mínima organização. Um segundo tempo horrível da Macaca. Paulo Baia entrou em campo, camisa número 16. É a última do técnico João Brigatti, tanto é que ele já entra e já se posiciona para a cobrança da falta a favor da Ponte Perigosa. Daqui a pouco eu informo quem deixou o campo, Cabela. Legal, daqui a pouquinho Amaral, você fala. camisa 8. Opa, confirmado então, Amaral foi embora, Paulo Baia está em campo e o Paulo Baia já está na cobrança da falta ali pela intermediária. O Gobi vai organizando o posicionamento da barreira da equipe do Novo Horizontino, que vence o jogo 2-0. Novo Horizontino 2-0 na frente, Felipe Marques e Rômulo. Os 2 gols no segundo tempo. Paulo Baia na cobrança da falta, tá na intermediária, tá longe. Jordi preocupado, 35, toque CBN já marcou, 35 deste segundo tempo. Autoriza o árbitro, não, mandou esperar, agora sim. Autoriza o árbitro da cobrança da falta da Ponte Preta. Tem Paulo Baia, correu pra bola, bateu pro gol, quicou no gramado, Jordi. Toca na bola, joga pra fora, escanteio, primeiro do jogo pra Ponte, 35, segundo tempo, Lupe. Na primeira chegada da Ponte em bola parada, Paulo Baia, cheia de veneno, cheia de curva. A bola veio em direção ao Jordi, que de peito mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pra Macaca, o próprio Baia tá na bola. Pelo lado esquerdo vem bola pra grande área. Paulo Baia na batida, 36 minutos, segundo tempo. Todo mundo lá no meio da área, 2-0, Novo Horizontino tá ganhando, a Ponte vem pra cima. Paulo Baia na cobrança, perna direita, saiu baixinho. Gastou toda a força na cobrança da falta, o Santeiro não conseguiu levantar. Sobra de bola ali na zaga do Novo Horizontino. Bola atravessa todo o campo, vai lá com Kaique França, 36 minutos desse segundo tempo. O Paulo Baia está em campo, no lugar do Amaral. O Paulo Baia está em campo. Deveria ter entrado antes, pelo menos no lugar do Gabriel Santiago, se não é um jogador brilhante, mas pelo menos um jogador ofensivo, que tem um chute, né? E num gramado liso, poderia ajudar a Ponte. Eu não consigo entender, estou sendo até repetitivo, mas não consigo entender a alteração do Brigatti. Mas entra o Paulo Baia já de uma maneira desesperada, vai tentar aí alguma coisa, mas pelo andar da carruagem, acho muito difícil a Ponte reagir. Vamos chegando a 37 minutos deste segundo tempo. 2-0, Novo Horizontino tá ganhando, Novo Horizontino. E o Guarani tá dando, tá mostrando que pode ainda chegar na vitória, Gabi Castro.
Não, Cabela, não. 32 minutos aqui no estádio Brinco de Ouro, segue nenhuma finalização. Botafogo com 70% com posse de bola. Toró tá jogando muito bem. As alterações do Marcelo Chamusca colocaram a equipe para frente. Entraram o Ivonei, aquele mesmo ex-Santos, Lucas Cardoso, também atacante. Coloca a equipe para cima e o Guarani com seus 9 jogadores de linha atrás do meio-campo. E aí, claro, a torcida reclamando bastante. 37 minutos e meio do Novo Horizontino, vai tocando a bola, vem para o campo de ataque, trabalhando com Rômulo, tenta a finta, marcação para cima dele, a Ponte recupera a bola, com Castro, toca na bola, faz a abertura lá pela direita, vai por ali o Thales, a bola recuada um pouquinho mais atrás com o Everton, que recuou com o Kaique França, adianta demais a bola, quase que ele se enrosca ali com o atacante, vem bola para o campo de ataque, lançamento foi feito, a bola quica no gramado, passa pelo Adriano, corre, conserta, coloca mais atrás para começar de novo com o César Martins, que encontra ali pela intermediária o Rômulo, que vem carregando a equipe do Novo Horizontino, faz o break, devolve no círculo central do gramado com o Giovani, ajeita na perna direita, vai para cima dele o Gé na marcação, ele recua com o César, toca a bola, a equipe do Novo Horizontino gasta o tempo e vai ganhando o jogo 2-0. Marco Guarizo, você disse que com esse resultado o Novo Horizontino vai chegando no G4, é isso? Exatamente, mesma pontuação do Guarani com 56 pontos, né? Mas agora com um número maior aí de vitórias, né? Por isso o Novo Horizontino com 17 vitórias ultrapassa tanto o Guarani quanto o Juventude. Falta para Ponte Preta, faz a cobrança o Thales, começa atrás com Edson. Vem mais uma vez ali pelo meio o Ramon Carvalho, encontra o Arthur aberto pela esquerda, domina na perna canhota, atravessa a linha do do campo, fez o break, buscou um espaço de um lado, de outro, ninguém encosta para ajudar, toca no Pablo Diego, que recua, mas começa de novo ali em cima da linha do gramado com o Ramon Carvalho, e recua lá com o Fábio Sanches, que toca com o Edson. Aí tocando a bola, de um lado, de outro, a equipe da Macaca, a Ponte Preta vai tentando encontrar uma brecha para chegar no ataque. Mas tá difícil, né? Vai tocando mais uma vez, lá pela direita, fez o passe do lado, trabalhou, vai chegando o Everton, fez o lançamento do campo de ataque, lá na ponta direita para chegar da Macaca, cruzamento! Jordi cai para fazer a defesa, o camisa 44 do Novo Horizontino, Lupe. Tranquilo, sossegado, com poucos problemas ali na tentativa do Thales, que bateu cruzado para a defesa do camisa número 44 do Novo Horizontino. O Carlão, o goleiro do Novo Horizontino, o Jordi, ele joga com a camisa do América Mineiro, né? É igual, né? Igualzinho. Parece. E aliás, no segundo tempo nem sujou, né? Não. Nem sujou. E olha que o gramado está encharcado, mas não teve trabalho. E não é exagero, não. A única defesa foi agora, 2-3 minutos, no chute do Paulo Baia de falta. No mais, não trabalhou o goleiro Jordi. Tal a inoperância da Ponte na etapa complementar. Público! Opa! Fala, Lupe! 1.620 torcedores presentes no Jorjão. Repita pra mim. 1.620. Renda, R$16.800. Como é que faz futebol desse jeito, Cabelo? Público. É. Opa, diga! 8.479, hein? 8.479, sexta-feira, 9h30 da noite, para uma renda de R$169.239. Bom público no Brinco. É, e tá vendo um Guarani sofrível em campo, segundo o Gabi Castro. 40 passados deste segundo tempo. Lançamento feito no campo de ataque da Macaca. O César tá por ali para botar ordem novamente na casa do Novo Horizontino. Jordi sai da área, toca de cabeça na bola, fez o passe lá pela direita. Lá do outro lado quem chegou para dominar foi o Paulo Eduardo, cantor sertanejo segundo o Carlão, que recua com o Jordi. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol na CBN Campinas. Chegamos a 41 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. 34ª rodada. Reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Novo Horizontino. 2, Felipe Marques e Rômulo. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, viu, Júlio? Guarani e Botafogo. 37 minutos do segundo tempo aqui no Brinco, Cabela. E por enquanto segue tudo igual. Guarani 0, Botafogo também 0. Central da Bola. Times de Campinas voltam a campo no próximo final de semana. Sexta que vem, 9h30 da noite, o Guarani joga no Paraná contra o Londrina. E a Ponte Preta no sábado, dia 4, 5 da tarde, recebe o Avaí. Futebol Globo CBN. Vamos chegando a 42 minutos. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Recupera a bola, a equipe do Novo Horizontino vai trabalhando lá pelo lado esquerdo, vem buscando o campo de ataque. Roberto com ela, toca na bola pro Rômulo. Rente a lateral do campo, ele já faz o domínio, puxa pela intermediária. Prepara o cruzamento, bateu nas costas o Roberto. Que ia passando para receber na frente, a bola bate nas costas dele, vai tocando a Ponte Preta saída. Lá pela direita com o Thales, devolve. O Everton rola pela meia, pela intermediária defensiva ali com o Edson. Adianta a marcação do Horizontino, sobra de bola com o Ramon. O passe é feito com o Arthur, que encontra aberto. Do lado esquerdo, o Pablo Diego domina, coloca no gramado, devolve. Mais uma vez com o Arthur. Tenta o lançamento, o corte é feito por baixo. O Felipe Marques joga para fora, arremesso manual para a equipe da Macaca do campo defensivo. 2-0 vai ganhando o Novo Horizontino, hein? Vai entrando o G4 e a Ponte Preta pode entrar no Z4 com essa derrota. Depende do resultado da Chapecoense na próxima segunda-feira, hein? Se a Chape vencer o Tombense, a Ponte vai pro Z4, entra na zona de rebaixamento, faltando apenas 4 jogos. Toca a bola a Ponte lá pela direita, bola recuada com o Edson. Fez o passe com o Fábio Sanches, ajeita. Na perna direita o passe é feito pela esquerda com o Arthur. Tá livre de marcação, vai trabalhando de um lado e de outro. O Eduardo Batista vai mexer pela última vez, já tem alguém ali na lateral do campo. Recupera o Novo Horizontino, na descida, passe é feito, bota no ataque, Felipe Marques briga pela bola. Fábio Sanches vem para fazer o corte, já faz de domínio, toca ali pela meia, trabalha a saída de bola com o Ramon Carvalho. Lá do outro lado, pela direita, o Edson fica com ela. Deu um tapa na bola. Mais uma vez a Ponte na saída com o Everton. Devolve no Edson. Bico da grande área. Até parece que é a Ponte que tá ganhando o jogo, Carlão. Parece que é a Ponte que tá ganhando o jogo por 2-0. Não tem força, né, Cabelo? A Ponte, ofensivamente, ela não consegue exigir do adversário. Mais um jogo sofrível no que tange a parte ofensiva da Macaca. Não conseguiu exigir do goleiro Jordi. Ela tinha necessidade do resultado. E diante deste panorama fica difícil, eu já tenho falado aqui em vários jogos na programação CBN, mas com esta postura, com esta falta de qualidade, com esta inoperância ofensiva, fica difícil imaginar a Ponte fora do rebaixamento. Mexe. Vai lá, Lupe. Giovani, camisa 5 vai embora, a última do técnico Eduardo Batista. Giovani com a 5 tá fora. 21, o João Afonso tá no jogo. Ah, o João Afonso faz a dupla com o Paulo Eduardo aí, viu, Carlão? Boa, é isso aí mesmo. João Afonso e Paulo Eduardo. Olha aí, sexta-feira à noite, né? Boa pedida, então. Sertanejo universitário. Está feito então. A feita a dupla. 44,5. É o segundo tempo de jogo. Reta final de partida. Ponte tá perdendo de novo do Campeonato Brasileiro. Vai ficando ali muito próximo da zona de rebaixamento da Macaca com essa derrota, hein? Cabela. Tá 2-0, pois não. Nona partida sem vitória da Ponte. 9 jogos sem vitória. Metade de um turno. Sem vencer. 44,50. Lançamento foi feito. O Edson faz a cobertura, recua lá com o Kaique França. Ele perde a canhota, ele vem, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque. Lá pelo meio, quem sobe de cabeça, escora foi o Castro. Sobra de bola lá pela direita. Fica com o Everton Breca. Olha, busca espaço, toca mais atrás. Ramon Carvalho faz o domínio, ajeita na perna da canhota. Encosta a marcação do Gênison. Ele faz o lançamento. Na ponta esquerda vem Adriano para fazer o corte. Já corta, fazendo o passe com o Gênison. Bota para correr a equipe do Novo Horizontino ali pela meia. Escorregou o zagueirão da ponte. A sobra de bola mais uma vez, o Rômulo tocou do lado, Felipe Marques, a bola vai entrando pra fora do gol! Foi travado na hora H, a bola sai à esquerda à esquerda do Kaique França, em escanteio pra sorte da Ponte, não tomou terceiro, Lupe! Porque o Kaique França tem muita competência, né? O Novo Horizontino chega como quis, chegou como quis, trocando passe, escolhendo pra quem iria fazer o gol. Se fosse o Rômulo ou o camisa número 20, Felipe Marques. Kaique França fez a defesa, a bola saiu lentamente em direção à linha de fundo, tem escanteio Novo Horizontino. 46 minutos, é o segundo tempo, escanteio. Oitavo no jogo para a equipe do Novo Horizontino, todos no segundo tempo. Rômulo tá na cobrança ali pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, pintou o levantamento, desvio, a bola tá viva na área, chega a zaga, faz o corte, ela sobra com o Pablo Diego, briga pela bola, rasga, mas ela sobra com o Novo Horizontino. Rômulo na direita, cruzamento na área, desvio para fora do gol! Subiu o César Martins ali, que eu já percebi ele mancando por 2 oportunidades, de cabeça ele fez o desvio, a bola foi pra fora, viu, Lupe? Pra sorte da Ponte, porque ele subiu ali a queima-roupa na frente do Kaique França, só que não conseguiu colocar a direção do gol no cabeceio. Tiro de meta já cobrado, e olha que situação desesperadora. No retorno, a Ponte venceu apenas 2 vezes. Venceu o Chapecoense e o Londrina. 46,50, Gabi Castro. E a situação do Guarani aí no Brinco de Ouro, Gabi?
É frustrante, né? A atuação do Guarani, com um a menos, não conseguiu fazer nada diferente do que se defender. Eu entendo a angústia do torcedor. A gente tá chegando aos 42 minutos, agora o Guarani tá começando a dar aqueles chutões, tentar chegar ao campo de ataque. Vai ter emoção no finalzinho aqui no Brinco de Ouro, Cabela. 47. Daqui a pouquinho, todo o final do jogo do Guarani. Aqui nós vamos a 50. Estamos à frente do Brinco. Daqui a pouquinho, Júlio Nascimento na reta final de Guarani e Botafogo no Brinco de Ouro. Trabalha Fábio Santos, deu um tapa na bola lá pela direita. Mais uma vez, vai trabalhando a saída de bola. A equipe da Macaca com o Castro tenta um tapa na bola. Deu de graça para a equipe do Novo Horizontino. Aliás, mais uma vez, o Gé não consegue o domínio, né? Mais uma vez ele tentando fazer o pivô, não consegue o domínio. Bola recuada, começa com Ramon Carvalho, a Macaca. Na recuperação de bola. Aí tocando a bola, vai gastando o tempo para chegar no final. Vamos a 50, já desse chute de Chulup, 5 de acréscimos. Vai tocando mais uma vez ali pela direita. Castro com ela, recua com o Fábio Sanches. Rola a bola pelo lado esquerdo. Vai buscando espaço de um lado e outro. Vai tocando a bola ali o Baia. Para o Pablo. O Pablo devolve. Mais uma vez o Pablo Diego encontra o Arthur. Breca, olha. Mais atrás, toca na bola. Olha, Carlão. Eu não sei se... A qualidade a gente sabe que não é legal. Mas a falta de vontade também, eu vou falar pra você, fica muito... É estranho. É estranho, é um time que aceita a derrota, né, de uma maneira passiva. Ninguém tá falando pra dar pontapé, mas a gente não percebe, nem na feição dos jogadores, o incômodo com o resultado, né, o incômodo com a postura. Eu já falei no jogo contra o Ituano, desta maneira, com este modo ou com este nível de atuação, a Ponte não vai escapar do rebaixamento. Por que eu digo isso? A Chapecoense está em ascensão, o próprio Tombense também, amanhã acontece esse confronto, mas a gente percebe uma Ponte inoperante, caminhando a passos largos rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. O segundo tempo foi a prova disso, né, Cabelo? Muito Com prova. 11 minutos, tivemos 5 escanteios, depois de um primeiro tempo equilibrado, um primeiro tempo de um enfrentamento, né, com o Novo Horizontino, que é superior, mas o segundo tempo foi um atropelo por parte dos donos da casa. Tem escanteio para Macaca ali pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando lá Paulo Baia na cobrança. O segundo escanteio do jogo para Ponte. 49. Último giro do ponteiro. Paulo Baia na cobrança do esquinado. Vem bola para a grande área. Correu perna direita. Levantamento. O que faltou no primeiro escanteio, Lupe, do Paulo Baia, sobrou nesse segundo, Lupe. Mandou a bola lá do outro lado, longe ali dos jogadores da Ponte que estavam posicionados dentro da grande área. Tiro de meta para o Novo Horizontino, que vai conquistando a vitória atuando em casa. Vai terminar o jogo em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi. 2 para o Novo Horizontino, nada para a equipe da Macaca. Vai bater o tiro de meta o Jordi, o árbitro. Vai terminar o segundo tempo e o jogo em Novo Horizonte. Vem Jordi na bola, aperta a direita, despacha para o campo de ataque quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo em Novo Horizonte. Novo Horizontino. 2 para o Novo Horizontino. Ponte Preta. Na casinha. 0. Vai lá, Júlio. Gol do Botafogo. Aos 45 minutos. 45 minutos do segundo tempo, o Botafogo abre o placar, Toró. Jogada em profundidade, na velocidade do time do Botafogo. Jogada toda trabalhada no canto esquerdo, a bola chegou, Edson Cariús. E Toró completando para casinha, abre o placar o time do Pantera. 46 minutos, o Guarani sai atrás do marcador em um jogo que joga com a menos desde os 34 minutos do primeiro tempo, quando o Lucão foi expulso. Gol do Botafogo. Placar aberto, enquanto o torcedor do Guarani deixa o Brinco de Ouro decepcionado e frustrado. O Guarani perde a chance, Gabriel Castro, de entrar no G4 nessa rodada e jogar a bomba para a Juventude, Gabi. A atuação muito ruim do Guarani e olha como são as coisas, né? O Guarani não tinha dado uma finalização no segundo tempo. Aos 45 minutos, tentou fazer um abafa, Lucas Araújo finalizou e o goleiro Matheus deu o rebote. Torcida se animou. No contra-ataque do Botafogo, teve muita liberdade pelo lado esquerdo, lado direito de defesa do Guarani.
o Lucas Cardoso saiu na velocidade, finalizou, deu rebote, e aí o Toró, que fez uma partidaça, para mim, melhor em campo, por conta das finalizações, por conta do que jogou, colocou para o fundo das redes. Não tem como deixar de falar que não é uma vitória merecida do Botafogo, porque no segundo tempo teve mais posse de bola e buscou mais o gol. Momento frustrante para o Guarani, a torcida tinha preparado uma grande festa, estreia do novo uniforme azul em homenagem aos fundadores do clube, uma grande venda no período da tarde. Guarani com chance de entrar no G4, 8 mil torcedores no Brinco. Por enquanto decepciona, o Guarani vem para o ataque e tenta a resposta, a bola solta com o João Vitor. Na ponta esquerda, cruzamento para Derek de cabeça, ele testa a bola vai para fora. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Botafogo, que não tem pressa nenhuma a fazer a cobrança. 48 minutos, 48 do segundo tempo. Guarani tem mais alguns minutos, vamos até 51 minutos. Foram 6 minutos de acréscimos aí da arbitragem. E agora a última alteração, né, com a saída do Erickson, camisa 2, para a entrada do Lucas Dias. Botafogo que começou a partida com 3 zagueiros, mas termina no 4-4-2, apenas com o Diogo Silva e o Márcio como zagueiros. Toró marcou o gol do Botafogo, foi para casinha. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Guarani perde para o Botafogo 1-0, jogando com a menos. Lucão foi expulso na primeira etapa. Bola para o time do Guarani, vem para o campo de ataque e tenta a resposta do Bugre. Lucas Araújo se apresenta, Mike segura. Ele tenta o lançamento direto para a Derek. Vem a defesa do Botafogo, coloca a bola para fora. É lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Vem com o Mike, movimentando o Mike, entregando pela ponta. Tenta fazer o toque ali, buscando o João Vitor. Vem na antecipação a defesa do time do Botafogo. O Ivonei recebe da metade do campo, vem com o Toró. Toró tenta o levantamento para o campo de ataque. A bola bate na marcação do time do Guarani. Volta para o zagueiro, chapéu para cima do Derek. Com muita categoria, sai jogando com tranquilidade a defesa do time do Botafogo. E na sequência uma dividida no meio campo do Lucas Araújo. Falta marcada é para o time do Guarani fazer a cobrança. 49. Faltando 2 minutos para acabar. Todo mundo do Guarani vai para o ataque porque tem uma falta, com exceção do Pegorari, que é o único jogador do Guarani no campo de defesa. Tá todo mundo lá no ataque. Diogo Matheus ajeita a bola, vem para a cobrança de falta na metade do meio campo. Na metade do campo, lá vem Diogo Matheus, vai levantar a bola na área. Todo o Guarani na grande área pedindo bola. O Alvarinho, o Alan Santos, o Pablo Tomás, o Matheus Barbosa e o Pegorari foi para a área. Autorizado pelo Berto Louser, Pegorari vai para a área, todo mundo do Guarani. Tá lá dentro. Lá vem levantamento na direção do Pegorari, ele pede o pênalti. A bola voltou para o Alvarinho, bateu. Bola reboteada para o Botafogo, tá sem goleiro. Ivonei, do meio campo, vai fazer. A bola vai entrando para fora. E agora todo mundo vai para cima da arbitragem. Gabi Castro, que perigo, hein, Gabi? É o risco que se corre, né? Você tá jogando com 1 a menos, Pegorari foi tentar ajudar o sistema ofensivo, absolutamente nada para cima do goleiro do Guarani, e depois por pouco o Botafogo não fecha a conta. Tem que correr risco, os últimos minutos é isso, tem que ser todo mundo no ataque para tentar esse gol de empate. Lá vem Derek pro time do Guarani, bola solta para a ponta esquerda, vai tentar o cruzamento da grande área, afasta a marcação do time do Botafogo, tira. Lateral marcado para o Guarani. Vem com o Mike faz o passe curto, é para Lucas Araújo. Lucas Araújo domina, gira para cima da marcação do primeiro, entrega a bola pela ponta esquerda para Mike, mais uma vez, soltou para João Vitor. João Vitor na cavadinha para Derek, ajeitou para Matheus Barbosa, afasta a marcação, a bola vai voltar para Derek, tira a defesa do Botafogo. Faz o corte, vai acabar o jogo. 51. Estamos a critério do árbitro. Vai acabar o jogo do Brinco. 4 jogos sem vencer, o Guarani vai vendo o acesso se distanciar cada vez mais. A bola vem para Diogo Matheus. Último lance do jogo. Diogo Matheus levantou na boca do gol para Derek de cabeça. Pede o pênalti. Vai ganhar um escanteio. A arbitragem está autorizando. O time do Guarani reclama ali de uma dividida na grande área. E agora o Pegorari mais uma vez vai lá para a área para tentar cabecear, de repente alguma coisa diferente. Vem lá o Guarani na última chance. Pegorari tá na área. Diogo Matheus autorizado. Escanteio cobrado. Na boca do gol saiu mal o goleiro. A bola vai voltar com o Pegorari. Pegorari domina na lateral do campo.
Vai tentar ganhar um lateral, Pegoraro, a arbitragem está autorizando. Vem pro último lance, 52 minutos, a arbitragem olhou o relógio. Pegorari, ele vem pra cobrança do lateral. Demorou pra bater, apita o árbitro. Termina o jogo no Brinco de Ouro. Guarani 0. Botafogo 1 pro Botafogo. Central da Bola. Noite triste para o futebol de Campinas. Nem o Ponte Pretano, nem o Bugrino vão dormir felizes. O Guarani foi derrotado em casa pelo Botafogo por 1-0, gol nos acréscimos. A Ponte Preta lá em Novo Horizonte também saiu derrotada, 2-0 para o Novo Horizontino. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai eleger craque e pior em campo das 2 partidas da rodada. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Novo Horizontino, Guarani, Botafogo. Apresentação Marco Guarizo. Valdir Félix de Cosmópolis. Valdir Félix resume. Rodada horrível para os times de Campinas. Olha, você tá dando boa noite pra gente aqui. O torcedor vai te perguntar boa noite pra quem, viu, Valdir? Vamos começar. Grande abraço, Valdir. Obrigado pela participação. Vamos começar, então, elegendo do jogo Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. O craque do jogo. Primeiro voto, Carlos Cabela. Eu voto Felipe Marques, o autor do primeiro gol. Um voto para Felipe Marques, Antônio Lupi. Eu vou votar no Marlon, camisa 28 do Novo Horizontino. Felipe Marques e Marlon. Temos um vencedor, Carlão de Freitas? Temos um vencedor, gostei do Marlon, né? Organizador, experiente, comandou as ações no meio-campo do Novo Horizontino, foi o destaque do jogo. Bom, Marlon tá eleito o craque. Agora eu acho que vem a eleição mais difícil, hein? O pior em campo. E aí, Carlos Cabela, é uma situação complicada? Não, pra mim não. Gé, pior em campo, pra mim. Carlos Cabela, grande abraço pra você. Bom retorno, bom descanso e até uma próxima. Até mais, Guarizo. Bom final de semana a todos. Um grande abraço. E é isso, então. Nós temos um voto para o Gé, Antônio Lupi. Nós temos 2 votos para o Gé, porque ele foi disparado. Mas muito, na minha opinião, mas muito o pior em campo. Então o Gé já está eleito. Mais algum voto de honra aí, Carlão de Freitas? Olha, o bom que já está eleito, eu também votaria no Gé. Então abre a possibilidade de votarem mais, né? Aquela menção desonrosa pegando o gancho aí do nosso Gabi Castro.
O Santiago foi mal, né? O próprio Eliel, né? Com muita correria e tal, mas eu vou com os amigos, eu fico com o Gé. Portanto, Gé, o pior em campo na partida Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Agora, no Brinco de Ouro, vamos eleger... Guarani e Botafogo! O craque do jogo! Lá a chance de empatar é maior porque cada voto vale 50%, né? Vou começar com você, Júlio Nascimento. Olha, difícil, porque o jogo foi feio, hein? Mas eu vou de Toró, viu, Guarizô? Ele fez chover, Júlio? Olha, fez chover vaias e protestos da torcida. É o Toró. Um voto para o Toró. Gabi Castro, que adora uma piada de quinta série. E aí, elege o Toró, Gabi Castro? Fez chover, né, Guarizo? Teremos unanimidade por aqui. Mas olha, menção honrosa. Gostei do Diogo Silva, zagueiro do Botafogo, camisa 3. Foi muito bem na partida, muito seguro. Gostei do Patrick Bray, principalmente no ataque, ajudando o lado esquerdo aqui do Botafogo. Gostei do Tarek, meio campista, dando finalização, dando combate. Mas o Toró foi o jogador que mais finalizou e que fez o gol. Por isso a gente tem unanimidade. Toró fica como o craque da partida. E se tem o melhor? O pior em campo. Júlio Nascimento. Olha, Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos. Dá pra colocar toda a escalação do Guarani, que foi muito mal hoje, mas a expulsão do Lucão, talvez até numa necessidade ali de contra-ataque. Mas eu vou de Lucão. Lucão, cartão vermelho e o prêmio até agora, Gabi Castro. Temos muitos candidatos. Regis foi muito mal, Bruno José foi muito mal, Bruno Mendes foi muito mal. Agora, não tem como deixar de citar. A expulsão do Lucão prejudicou completamente o Guarani. É um zagueiro, primeiro tempo, jogando em casa, já não estava jogando bem. Não tem como deixar de citar. Prejudicou o time, então o Lucão fica como o pior na partida. Lucão, o pior em campo no Brinco de Ouro. Deixa eu aproveitar, o Gabi Castro continua no brinco, mas vou me despedir do Júlio Nascimento também. Valeu, Júlio, trouxe os minutos finais, a emoção. Aliás, quando você chamou, a bola entrou. Obrigado pela participação, Júlio. Grande abraço, até a próxima. Valeu, Guarizo. Boa sequência para vocês, ótimo final de semana a todos e que a próxima rodada seja mais positiva aí pro futebol de Campinas. Um abraço a todos. Abraço. Ô, Guarizô, só aproveitando aqui também, saudar o nosso colega da casa, o Guilherme Ferraz, tá participando aqui, como é que é o nome, Ferraz, do evento aí do Grupo EP? Que é o Giro de Equipes. Então, outros departamentos acompanham a rotina do Departamento de Esportes. E hoje, o Gui Ferraz, do Terra da Gente, esteve aqui na cabine acompanhando o dia de Júlio Nascimento e Gabi Castro na transmissão do jogo do Guarani. Aprovado, o Gui Ferraz? Show de bola, apesar do resultado para os dois times de Campinas. Mas muito obrigado pela recepção de vocês. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, então. Agradecer aqui a galera do Terra da Gente também, do Gui Ferraz. Beleza, Guarizô? Opa, um abraço pro Guilherme de toda a equipe. O Guilherme até apareceu alguns momentos aí na transmissão ao seu lado, viu, Júlio? Na transmissão no YouTube. Grande abraço pra essa ele. Cabeça pequena dele aqui. Epa! Ia aparecer. Epa! Cuidado com o bullying, cara. Cara. Abraço pro Fábio Chaib também, né? Onde estiver. Valeu, Júlio Nascimento. Nós temos um intervalo ou vamos direto, Nilson Belisário? Vamos direto? Então faz o seguinte, que agora nós vamos para o comentário do jogo, né? Ainda nessa tabelinha, Brinco de Ouro, Jorge Ismael de Biasi. Coloca para mim, Nilson, por favor, o áudio que chegou do nosso ouvinte no 99186-9070. Boa noite a todos da equipe CBN, Abimael Costa do Recanto do Sol. Alguém já assistiu o filme Feitiço no Tempo com Bill Murray? O cara acorda todo dia no mesmo dia, assim é a Ponte Preta, todo dia a mesma coisa. Não vai cair mesmo, viu? Série C em 2024. Valeu, nosso ouvinte. A pronúncia do Murray dele foi um pouquinho diferente, mas é o feitiço do tempo. Isso resume a Ponte Preta, Carlão. Todo jogo joga mal. Resume, eu acho que o que tem acontecido com a Ponte, a campanha, né, tudo isso é o reflexo, né, do que a entidade vive,
cansativa, é estafante, né, ficar falando do que acontece com a Ponte Preta, mas não me surpreende, a queda não me surpreende. Eu já falo a queda porque é iminente, eu não vejo qualquer possibilidade da Ponte escapar do rebaixamento. Quero muito estar errado, espero estar errado, mas eu acho que eu estarei certo no final da Série B. Então é um combo de incompetência, um combo de vaidade, um combo de coisa errada, né, na Ponte, uma administração nefasta que está acabando com o clube, está tirando a Ponte Preta da origem dela, né? A Ponte Preta sempre foi do povo e hoje a Ponte Preta, o dia a dia da Ponte passa medo nas pessoas. Então, infelizmente, é um destino certo a Série C. Eu sei que dói para o torcedor pontepretano ouvir isso, mas as pessoas que gerem a entidade hoje, as pessoas que conduzem a Ponte Preta hoje, elas merecem o rebaixamento. A entidade jamais, a torcida jamais. Mas as pessoas que conduzem a Ponte Preta, o presidente Marco Antônio Eberlin e seus asseclas, né, que é a palavra do momento hoje, eles merecem a queda para a Série C e eles estão fazendo isso. Estão colocando a Ponte Preta na 3ª divisão do futebol nacional. Para analisar o jogo, Carlão, é claro que a história é parecida, o roteiro é parecido, mas você até comentou durante a transmissão. É a falta só de poder ofensivo, é o problema até de uma certa falta de vontade que o Cabela chegou a destacar durante a transmissão. Qual que foi o motivo, além, claro, da deficiência técnica, dessa derrota da Ponte? Olha, Guarizo, o primeiro tempo da Ponte não foi ruim, né? Foi um primeiro tempo de equilíbrio, um primeiro tempo de uma consistência defensiva. A Ponte não sofreu, criou até a melhor oportunidade, tudo bem, num lance, né, um lance fortuito, né? Não vou dizer nem fortuito, mas um chute, né? Um chute do menino Santiago. A bola bateu na trave, um jogo equilibrado, claro, em virtude do gramado. Eu acho que se o gramado estivesse seco, o Novo Horizontino poderia ter uma sorte melhor nos primeiros 45 minutos, até pela qualidade da equipe, a equipe que foi a campo para propor o jogo, mas a Ponte fez um bom primeiro tempo, aceitável, né? E que dava indício de que poderia conquistar algo positivo na etapa complementar. Eis que vem a etapa complementar e o técnico Eduardo Batista foi ousado, realizou 3 alterações de uma só vez, abriu mão do esquema com 3 zagueiros, né? Sacou o Líger e colocou o Felipe Marques, e a tática deu muito certo. O Novo Horizontino amassou a Ponte nos primeiros minutos, fez por merecer o primeiro gol. E mesmo em desvantagem, a Ponte não esboçou qualquer reação, não criou uma oportunidade. O primeiro escanteio foi acontecer na reta final do jogo. E o Novo Horizontino ampliou como quis, de falta, e só não construiu um resultado mais elástico, um resultado de goleada, porque não forçou, não quis forçar. Mas foi amplamente superior na etapa final, fez por merecer o resultado e entra na briga, né, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a Ponte sem perspectiva, Guarizo. Mais uma vez decepcionou a torcida, o Lupe passou os números assustadores, né, de 9 jogos sem vencer, né, um turno praticamente, ou metade de um turno. Então, diante deste panorama, diante destes números, diante deste retrospecto, a incompetência técnica também, a fragilidade dessa equipe, é muito difícil a Ponte escapar do rebaixamento. É questão de tempo ela entrar na zona do rebaixamento, talvez entre na segunda-feira, e com dor no coração, infelizmente, eu acho que ela entra para não sair mais. Bom, dessa derrota para a Ponte Preta para a derrota do Guarani. Se a Ponte está 9 jogos sem vencer, Gabi Castro, o Guarani já são 4, né? Chegou a entrar no G4, mas depois foi tropeçando, né? Empatou com o Vila Nova na Bacia das Almas em casa, depois perdeu para o Vitória, aí teve aquele 0-0 xoxo contra o Mirassol e hoje não jogou nada de novo, né? Tudo bem que ficou com um jogador a menos já desde o primeiro tempo. E você até no resumo do primeiro tempo, Gabi, você falava, né, que o jogo mudou nesse momento. Mas o Guarani foi para cima demais, foi isso que causou a expulsão. Como explicar essa derrota nos acréscimos ainda? Guarizo, a sensação que passa é que o Guarani está perdendo força, né, nessa reta final, até porque a vitória conquistada nesses últimos 6 jogos foi de virada contra o Novo Horizontino e já não tinha jogado bem. Agora dá pra gente olhar com esse contexto, né? Na época, a gente citava o Guarani ainda forte, o Guarani brigando pelo G4. Mas olhando agora de fora, com um pouquinho mais de tranquilidade, era uma equipe que já vinha com dificuldades.
já teve diante do Vila Nova e a gente colocou na conta da chuva, do gramado pesado, depois teve dificuldade fora de casa contra o Mirassol, então a gente sempre foi arrumando, mas a verdade é que o Guarani está perdendo força. É uma equipe qualificada, é uma equipe que pode jogar muito mais do que está jogando nessa reta final, por isso que eu falo que é frustrante, né? Eu não coloco não que o Guarani está fora da briga, mas a imagem que passa agora, ela é muito complicada. Eu acho que o jogo de hoje começou com o Guarani para cima do Botafogo, mas em um contexto diferente. Para aquele torcedor que está acostumado, que assiste o Guarani aqui no Brinco de Ouro, o Guarani faz a pressão, só que ele finaliza, ele consegue fazer cruzamento, ele consegue ter um jogo que ele consegue envolver mais o adversário, e não foi o que a gente viu contra o Botafogo. Era um Guarani sim com posse de bola, com 80%, mas era um Guarani que não finalizava, e eu já tinha chamado a atenção. O Guarani fica com posse de bola, mas o Guarani não finaliza, era um problema. Em nenhum momento o Regis conseguiu entrar no jogo, isso é um problema, isso precisa ser pontuado. É um jogador que a gente confia muito, que tecnicamente é completamente diferente, ele é acima da média, mas ele não conseguiu encaixar. Essa passagem pelo Guarani não conseguiu encaixar. E hoje o Derek não estava 100%, e aí por isso o Bruno Mendes foi titular. E o Bruno Mendes é um outro jogador que está abaixo da média, que também corresponde. Muitas bolas chegam até o atacante, mas ele não tem a velocidade, ele não tem a esperteza que precisa. Então, eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. O Bruno José não estava 100% na partida de hoje, o Derek não está 100% na partida de hoje, o Regis e o Bruno Mendes não vivem um grande momento. Então, é um Guarani com muita dificuldade nessa reta final, também fisicamente. Diante de um Botafogo que eu citava, não corre mais risco de rebaixamento, vem tranquilo para Campinas. E isso pode ser um problema. Em determinado momento foi o Guarizo e amigos que estão nos acompanhando, porque numa escapada, num contra-ataque, houve erro no tempo de bola e aí saiu nas costas do Lucão. E aí esse contra-ataque do Guarani não é que estava todo pro ataque, mas foi um erro defensivo. Era um gramado que estava molhado, estava chovendo, a bola pingou, houve o erro no tempo de bola, não conseguiu cortar. E depois o Lucão teve que dar aquele famoso rapa, era o último homem, por isso que foi expulso. E na hora eu até citei, não acho que o VAR vai interferir, porque era um lance de campo, o árbitro estava muito próximo e teve que cometer a falta ao Lucão, e por isso o árbitro interpretou como um lance que estava indo em direção ao gol, claro, e por isso expulsou o zagueiro Bugrino. Era uma equipe que já não estava bem, e depois da expulsão, os problemas eles apareceram ainda mais no segundo tempo. Logo depois do gol da expulsão, o Guarani teve até duas oportunidades, porque o Botafogo foi obrigado a ficar com posse de bola, foi obrigado a atacar e os espaços apareceram. Se a gente puder pensar um destaque do Guarani, pelo menos logo depois da expulsão, o João Vitor, tá? Atacante do Guarani, teve duas finalizações, tentou marcar o gol, então foi um jogador que a gente consegue. No segundo tempo, aí eu fiquei até um pouco assustado com o Guarani. Acho que por isso que eu sou jornalista, Guarizo, eu não sou treinador, porque eu teria arriscado um pouco mais, eu teria sido um pouquinho mais inconsequente, eu teria soltado a equipe. É reta final de Série B, o Guarani tá brigando pelo acesso, eu sei que tá com um a menos, eu sei que no futebol de hoje em dia, ter um jogador a menos faz muita diferença no futebol que é equilibrado, só que o Guarani tá jogando em casa, o Guarani é melhor do que a equipe do Botafogo, tem mais qualidade. Eu acho que poderia ter feito algo diferente, mesmo com um a menos. Poderia ter corrido um pouquinho mais de risco, poderia ter ficado mais com essa posse de bola e ter chegado ao ataque. A primeira finalização do Guarani no segundo tempo foi com o Lucas Araújo, aos 45 minutos, e no contra-ataque saiu o gol. Então, assim, eu acho que é muito pouco para uma equipe que quer subir, não conseguir finalizar, não chegar ao ataque, mesmo levando em consideração que estava com um a menos. Eu pondero tudo isso, eu sei que é difícil, eu sei que Humberto Louser, diante das circunstâncias, queria esse um pontinho, iria valorizar esse um ponto na briga pelo acesso. Eu entendo tudo isso, só que a vitória de hoje era de fundamental importância. Eu comecei a jornada de hoje falando, a palavra de hoje é retomada. Guarani precisa retomar o caminho da vitória, o caminho da confiança. E acho que essa palavra é a tônica do Guarani. Essa equipe está sem confiança no momento. A gente viu muita reposição errada de bola do Pegorari, bola fácil, jogando direto para a lateral, e aí o Diogo Matheus não conseguia pegar a bola. Se era pro lado esquerdo, o Mike não conseguia pegar a bola. Aí a torcida já começa a ficar irritada, porque via a passividade de uma equipe que não chegava ao ataque, que errava bastante.
e aí pior no final do jogo, a escapada do Lucas Cardoso, aí mérito do Marcelo Chamusca, que conseguiu fazer boas alterações, colocou a equipe para cima com o Ivonei, com o Lucas Cardoso, numa escapada finalizou, teve o rebote. E o Toró, que fez uma fumaça danada pelo lado esquerdo, pelo lado direito ele conseguiu marcar o gol. E aí o Botafogo, que tinha mais finalização, que tinha mais posse de bola, que não tinha tanta sede de vitória assim, estava muito tranquilo na partida. Mas o gol apareceu no contra-ataque, mérito da equipe de Ribeirão Preto, que conseguiu sair com a vitória por 1-0, tá ainda mais tranquila na Série B. E coloca um problemão aí pro técnico Humberto Louser e pra equipe bugrina, porque era uma tabela que a gente vislumbrava um Guarani vencendo hoje, vencendo Londrina, tem o ABC já rebaixado, então na teoria é uma tabela favorável pro Guarani, mas está vacilando, não está conseguindo as suas vitórias, por isso que agora a gente contesta e coloca em xeque este possível acesso do Bugre, Guarizo. Gabi Castro, grande abraço para você, abraço para o Naldo Araújo aí também, acompanhando direto do Brinco de Ouro essa derrota do Guarani por 1-0 para o Botafogo. Boa noite, bom fim de semana, até a próxima, Gabi. Boa noite para você também, Marco Guarizo, aos amigos da CBN que continuam nos acompanhando, ânimos aflorados por aqui, muitas discussões, até de profissionais aqui com os torcedores, a gente viu uma discussão muito feia aqui acontecendo dentro do gramado, então é o nervosismo, né, que toma conta das arquibancadas nesta reta final de Série B. Passando a régua, portanto, na derrota do Guarani, 1-0 para o Botafogo, vamos comentar um pouquinho mais sobre a Ponte Preta. Próximo jogo é contra o Avaí, Antônio Lupi, e o técnico João Brigatti vai ter algumas novidades, alguns jogadores que desfalcaram o time hoje. O Elvis, ele teve um problema, né? Por isso não foi relacionado, um problema muscular, não viajou até Novo Horizonte. Tem a volta do Mailton, que é um lateral barra atacante que cumpriu suspensão. São os desfalques que o técnico João Brigatti teve para a partida contra o Novo Horizontino. O jogo contra o Avaí é decisão, é final de Copa do Mundo para a Ponte, como o Carlão destacou em seu comentário. A Ponte pode entrar na zona do rebaixamento em caso de uma vitória da Chapecoense contra o Tombense na segunda-feira, jogo que acontece em Chapecó. Sim, em Chapecó. Né? Segunda-feira, 8 da noite em Chapecó. Exatamente. Então é um resultado, é um jogo que o torcedor da Ponte tem que ficar de olho. E na próxima rodada a Ponte enfrenta o Avaí no Moisés Lucarelli, jogo marcado para sábado. Bom, então vamos passar toda a rodada, né? Além dos nossos jogos de hoje. Ontem, lá no Frasqueirão, em Natal, o ABC empatou com o Avaí por 1-1. O Avaí que respira, mas nem tanto contra o rebaixamento. Hoje, o Ceará venceu o Sport por 2-1. Você acompanhou essa tabelinha aqui da CBN Campinas com Guarani 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Amanhã, 13h30 da tarde, o Criciúma recebe o Sampaio Correia. O Criciúma que está de olho lá em cima, ainda querendo chegar no G4, está 1 ponto do Guarani e recebe o Sampaio Correia desesperado contra o rebaixamento, 1 ponto à frente da Ponte Preta. Tem o Ituano, que também está 1 ponto à frente da Ponte com uma vitória a mais, que recebe o Mirassol, que está com 53 pontos, também pode entrar nessa briga. Amanhã às 7 da noite, o Vila Nova, que está ali no meio, né? Demitiu o Lisca, faz o clássico goiano contra o Atlético Goianiense, que está dentro do G4. O Londrina, domingo, 6h30 da tarde, recebe o CRB, Londrina em situação desesperadora, próximo adversário do Guarani. O líder Vitória, no domingo às 7 da noite, recebe o Juventude, que acabou de perder o lugar no G4 para a equipe do Novo Horizontino, com essa vitória em cima da Ponte. E como citou o Lupe, na segunda-feira, 8 horas da noite, a Chapecoense recebe o Tombense. A classificação tem o Vitória na liderança com 64 pontos e um jogo a menos, né? Não jogou nessa rodada. O Sport foi a 59, ficou em 59 com a derrota de hoje contra o Ceará. O Atlético Goianiense, que tem o clássico amanhã, também tem 59 com um jogo a menos que o Sport. O Novo Horizontino chega a 56 pontos com 17 vitórias, mas tem 34 jogos. Então o Juventude, se conseguir um empate com o Vitória, o Juventude volta ao G4 e tira o Novo Horizontino. O Guarani já jogou na rodada, resultado muito ruim, essa derrota
34 jogos, 55 pontos. O Criciúma tem 54 com 33 jogos, pode passar o Guarani. O Mirassol tem 53 pontos em 33 jogos, pode ultrapassar também o Guarani nessa rodada. O Vila Nova aí já sai da briga pelo acesso por enquanto, tem 51, é o 9º colocado. CRB tem 49, é o 10º. 11º Ceará com 46, mesma pontuação do Botafogo, que chegou a esses 46 depois da vitória de hoje sobre o Guarani. 7 pontos de diferença para o Avaí, que já jogou na rodada e é o 13º com 39. O Ituano tem 36 pontos em 33 jogos. Joga amanhã contra o Mirassol, pode respirar na luta contra o rebaixamento. Mesmo caso do Sampaio Correia, só que o Sampaio tem uma vitória a menos. A Ponte Preta fica nesse momento na 16ª colocação, com 35 pontos em 34 jogos, apenas 20 gols marcados, né? O saldo conta também. Pior ataque. 34 sofridos, exatamente, 20 jogos em 34. Se a gente for fazer uma média, é meio difícil, né? Mas é 0,85 por jogo, não, nem isso, dá menos. Dá um pouco o ABC mais. que já rebaixou fez 22 gols. Exatamente. 2 em cima da Ponte, inclusive. Exatamente, são os 2 gols de diferença. Isso. Aí a Chapecoense, por enquanto, abre o G4 com 33 pontos. Em 33 jogos, pode ultrapassar a Ponte na segunda. Tombense tem 31, Londrina 26, ABC 21 pontos. Antônio Lupi, grande abraço para você, até a próxima. Valeu, Guarizo, grande abraço para você, até a próxima. Um excelente final de semana. Para você também, Carlão de Freitas, grande abraço, até a próxima, Carlão. Valeu, Guarizo, foi um prazer estar ao seu lado e principalmente com o ouvinte CBN, um bom fim de semana a todos nós. Valeu! E aqui a gente se despede do Futebol Globo CBN desta sexta-feira com 2 rodadas muito ruins, 2 jogos muito ruins nessa rodada para os times de Campinas, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0 e também tivemos Botafogo 1, Guarani 0 ou Guarani 0, Botafogo 1. Uma boa noite, até a próxima!